Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aí o balanço mental somático dentro da mental somatologia. O conjunto de operações para a autodemonstração analítica do estado ou condição intelectual autocrítica, minuciosa e aprofundada de si mesmo, no momento evolutivo, promovida pela consciência lúcida, homem ou mulher. Agora nós temos o balanço periódico dos empreendimentos mentais somáticos, o balanço do acervo mental somático, o balanço dos desempenhos mentais somáticos, o inventário do conhecimento integral, evolutivo prioritário, o inventário cultural pessoal, a autoavaliação conscienciométrica do mental soma pessoal, o autojuízo crítico, as autoposturas evolutivas prioritárias, o recolhimento índio para o inventário mental somático. Isso aí é a técnica das 5 horas, né? A qualidade do nível da partilha dos bens intelectuais considerados representativos da pessoa. A avaliação do ativo intelectual recebido e da distribuição realizada por meio da proex pessoal. A saída pessoal do moldado, a priorismose, interiorose e mediocridade para o diferenciado perante as neoverpons conscienciológicas. E por aí nós vamos sobre o processo do balanço mental somático. No fim, a gente diz, o aperfeiçoamento dos procedimentos técnicos da autoavaliação mental somática traz benefícios incalculáveis para a consciência lúcida quanto à execução satisfatória da autoproex. Você promove o levantamento autocrítico periódico mental somático, por exemplo, dos próprios dicionários cerebrais? Desde quando? Fazer lá o levantamento, por exemplo, lá, entende? No holociclo é uma coisa. Agora a pessoa fazia da cabeça dela, você tem um holociclo na cabeça. Quem é que já fez esse levantamento? O fichamento daquilo que você tem dentro de você, atrás da testa. É isso aqui. Agora, ó, a Rosa pode trabalhar aí 3 do princípios, 3 interações e mais 2 trinômios. Agora, esse é o 1077, 4 páginas, 40 logias e 8 máximos, é isso? 41? Então é. E são 8 máximos? Então nesse aí é que eu quero ver. Agora aqui, pergunta aqui. Sou espírita, mas após assistir o filme Zeitgeist, me senti impotente, como se me arrancasse o chão. E como o senhor saiu, é porque provavelmente viu um caminho que ainda não consegui enxergar. Peço desculpa, mas se puder me ajude, não consigo nem sequer dormir direito. Isso tudo por causa do Zeitgeist. Zeitgeist é espírito do tempo, é a época que está. Isso aí precisa ver, né, o que é que mexeu com ele. Né? Filme é filme, né? Isso aí eu não sei, eu preciso de ver o que é que deu nele. Estou me sentindo totalmente incompetente para te dar qualquer recomendação. Muitas graças. Outra aqui. Sou muito ansiosa, tenho pavio curto e minha memória não anda nada boa. Tenho tomado o ginkgo biloba e vou ser operada pela 3ª vez por problemas circulatórios. Uma parte pela minha genética e outra pelo cigarro que não consigo largar. Ela tem problema circulatório, ainda fuma? Agora, ansiosa, pavio curto e sem memória? Escuta, eu acho que você tem que tomar uma seriedade, aquele negócio do brilho no rosto, né? Dignidade. Senão, o negócio é caixão ou cremação. Isso aí não se brinca. Olha só, ela tem problema circulatório, foi operada 3 vezes e continua com cigarro. Vou ficar pelo menos 1 semana no hospital. Nesse tempo, o que posso fazer para aumentar os meus dicionários cerebrais? Olha, seria bom você pensar em tudo que seja renovação, reciclagem, inovação, coisa nova, não é isso? E acabar com o cigarro. Agora veja, eu acho que uma das coisas mais sérias que você tem é continuar no hospital para acabar com o cigarro. Fica internada lá até você deixar. Tem que sair do hospital sem o cigarro. Isso aí, ó, eu não quero nem saber que problema circulatório que você tem.
Você é ansiosa, tem a síndrome do ansiosismo. Não tem pavio, quer dizer, a pessoa quando fala que não tem pavio, curta porque ela não tem pavio. Agora, a memória não anda boa, isso já mostra que já está afetando o processo cortical. Outra coisa, operada 3 vezes de problema circulatório. Uma coisa pela genética, quer dizer que tem coisa na família então lá. E outra, e continua o cigarro, que não consegue largar. Por exemplo, deixa o cigarro e toma algum remédio, fala com os médicos para te atender. Eu só admito a pessoa deixar álcool, cocaína, cigarro, todas essas loucuras de toxicomania se a pessoa se internar. De modo que continue internada até você ficar ali, porque eu estou vendo aí que a coisa mais séria é o cigarro. Agora, ó, dicionários cerebrais, coloca tudo que seja de renovação, de reciclagem, né? Para a pessoa dar valor para a renovação. Agora, ó, toda reciclagem existe uma prioridade. O que adianta eu reciclar uma coisa que eu não preciso disso agora? Eu vou reciclar um negócio que não vai dar vida. Eu preciso de ver uma coisa que é prioritária, que vai dilatar, expandir a minha longevidade. Deixar o cigarro vai dar isso. Agora veja, vocês acham que eu estou sendo excessivo, radical, extremista? Ou eu sou realista? Então, ó, não confundam realismo com extremismo ou radicalismo. Realismo é realismo. Soco na cara, fratura exposta, impacto terapia. Agora aqui. Na parafatologia é citado o parapsiquismo intelectual, explicitando que há parafenômenos mais diretamente relacionados à intelectualidade. Poderia detalhar com alguns exemplos? E se a pessoa estiver atenta a aprender algo com as vivências parapsíquicas, não serão todas em maior e menor grau intelectuais? Sim, mas não é isso que eu estou falando. Uma coisa, por exemplo, você tem aí uma aparição daquela que eu estava falando, por exemplo, na hipnopompia pela madrugada, na hora que você está acordando. Aí vem o seu avô e te dá uma bênção. Ele não vai trazer novidade nenhuma, porque você nem interpretou direito a aparição dele. Mas aquilo melhorou sua emoção, você pensou muito nele e tal. Isso não é nada intelectual. O que você acha? Tem lógica que eu estou falando, baseado em fatos ou não? Fim de papo, tá certo? Agora, vamos aí ao intelectual. Uma pessoa, por exemplo, recebe uma mensagem psicografada, ela mesma recebeu a mensagem psicografada. As palavras, o dicionário, o vocabulário, o glossário, tudo que ela entende. No entanto, as ideias que estão lá não são aquelas que ela pensava. Isso já é um acréscimo intelectual. Agora, é preciso a pessoa analisar isso, ver se tem racionalidade, ponderação, se tem lógica, se está de acordo com a necessidade da pessoa naquele momento. Isso é intelectual, não é? Estou dando 2 exemplos, bem claro. Eu acho que aí o meu amigo entendeu bem isso ou não. Se você não entendeu, mete outro e-mail para cá. Vamos ver o que é que deu. Mas olha, a aparição hipnopômpica do seu avô. Olha, eu estou falando para ele, a vovozinha não é não, eu estou falando em avô, tá certo? Não, eu estou falando sério. Agora, então, veja, na questão da psicografia dele mesmo, a autopsicografia, em que vem uma ideia superior à própria cabeça dele, isso não é intelectualidade? Está bem claro isso? Então, minha gente, vamos voltar ao balanço mental somático. Como é que nós ficamos? Pode falar. Osvaldo, na sinonimologia, no item 9, você colocou o balanço da autoerudição. Quando que a pessoa pode considerar que ela já tem um certo nível de erudição, autoerudição? Eu acho, por exemplo, que você é erudita quanto a Espanha. Você entende muito mais da Espanha do que eu. Então você tem uma alta erudição castelhana. Chata essa, né? Eu não falei espanhol aqui. Eu falei castelhana. O que você acha? Você está de acordo? Você que é especialista também? Sim. Tá? Mas você sabe, essa é uma erudição que vem pela mesologia. Você nasce naquele lugar e você recebe toda aquela cultura. Agora a erudição, isso aumenta com o tempo. O que eu estou tentando fazer aqui é aumentar a intelectualidade de todo mundo com respeito a si mesmo, que é o processo da consciência. Olha, tudo que eu falo reveste para a pessoa. Tudo mexe com ela, é ela mesma consigo mesma. Agora veja, eu não estou fazendo a cabeça de ninguém. Só que tem que eu bato na lógica dos fatos. Uma pessoa para liquidar com esses meus posicionamentos e aquelas assertivas que eu dou, ela tem que mostrar outros fatos contra isso. Mas tem... Olha só, a maioria de tudo que eu falo é baseado em fatos.
Mas vale, por exemplo, ter uma diferença entre uma personalidade intelectual e uma personalidade erudita. Por exemplo, você quando fala... Mas não é isso. O processo de erudição é apenas uma expansão da intelectualidade. E outra coisa, isso aí pode ser apenas setorial, fragmentário. Então, por exemplo, você não vai encontrar uma erudição absoluta cosmovisiológica. Isso não existe. O serenão deve ser isso, mas eu não entendo. Nunca vi ninguém. Mas se, por exemplo... A maioria dessas pessoas, inclusive dos autores, você me dá os livros dele que eu vou ver a fissura que tem lá. Mas, por exemplo, ninguém é perfeito, nós vivemos na imperfectibilidade. Quando a gente fala de Lastanosa, fala que o Lastanosa era um erudito da época dele. Ele ultrapassou, expandiu a intelectualidade normal da época. Historicamente, daqueles 400 anos, 4 séculos atrás. Mas hoje ele, neste período, com aquela intelectualidade, não valia nada. Não valia nada, não mas é um erudito. Ele, historicamente, ele é erudito. Você entendeu? Então aí tem a por exemplo, cronologia. aquilo que ele fez em matéria de colecionismo técnico, de ciência, para chegar nas tecas, quem é que falava nisso? Tanta gente falou em erudição, falou em cultura, falou em polimatia, mas ele não, ele pegou. Outra coisa, um cara lá no fundo da Espanha falar essas coisas, ele era fora de série. Agora nisso, ele era erudito. Entendeu? Eu sou erudito em Trafares. Você é erudito? Sou, eu confesso aqui publicamente, eu sou erudito em Trafares. Sei todos os tipos de Trafares que tem, que ainda tem um monte. É a erudição. É a única erudição que eu me reservo o direito de defender. Essa eu sou bom, Trafares. Aí você considera uma erudição específica, em Trafares. É as suas... Outra coisa, eu demonstro e provo os meus Trafares. Eu já estou entrando com 77 anos, eu tenho no mínimo 5 doenças crônicas. Isso é Trafar. Muito serenão é capaz de chegar nessa idade até com 80, 90 ou 100 sem muita doença. Se eu tenho, porque eu tenho Trafar. São os Trafares que criam as doenças devido ao mau uso da energia consciencial. A mãe de todos os Trafares é a energia consciencial. Mas em compensação também, a mãe de todos os Trafares é a energia consciencial da pessoa. O que vocês acham? Alguém vai retrucar? Vamos ver quem é o próximo? Eu tenho dúvida. Aqui. Doenças como as alérgicas, essas coisas todas também são consideradas, então, Trafares? Como é que é? Doenças alérgicas? Sim. Respiratórias? Não é isso. Não. Pensa só. Como uma falha? Toda doença é um Trafar devido à má aplicação de energia. Agora, é lógico que você pode ter sido coadjuvada, ou assessorada, ou assistida pelos seus ancestrais, seus antepassados, até você mesmo noutra vida, que criou aquela genética que predispôs alguma coisa. Mas olha, energia. Não dá para fugir disso. Tem lógica? Vocês já notaram que eu gosto de levar tudo para a abrangência, para a panorâmica, para a cosvisão, quando eu posso, quando eu tenho alguma ideia disso. Que é o que a gente precisa. Não adianta ficar ciscando só na superfície. Nós temos que dar um jeito de pegar a minhoca que está no cimento. De toda forma, a gente tem que trabalhar sempre com uma hipótese, não é? Assim? Tudo é hipótese. Não, tudo é hipótese, até as teorias. Até a teoria lida, até o paradigma é hipótese. A teoria é uma hipótese, tudo científica é hipótese. Não existe. Olha a cosvisão. Olha como é que eu estou mexendo aí, rebolando o mundo. Estou revolvendo o cisco do mundo. Nada é definitivo. Nada é definitivo, nada é absoluto. Nada é infinito. Tem lógica? Pensa aí. Pensa. Volta aqui na última linha da página 47, que é da fratologia. Sim. A atualização do desenvolvimento da emancipação intelectual. Eu queria saber, para você aprofundar essa emancipação intelectual. Nós estamos tentando fazer isso através dessas tertúlias. Nós estamos caminhando para o 7º ano, né, o 8º, não sei, precisa a gente ver. Então, o que é que se passa com isso? É uma atualização
no desenvolvimento da emancipação intelectual. Por quê? Nós aqui caminhamos para universalismo, uma holofilosofia, uma cosmovisão, como eu estava falando. E isso o que dá? Generalismo, uma visão de conjunto superior a tudo que a pessoa tinha. Ela sai do fragmentário, do pequeno para o todo, a tudologia. Isso muda tudo. Agora veja, o que é que nós estamos estudando? Balanço mental somático. Então, o que nós fazemos todo dia aqui é balanço mental somático. Eu, por exemplo, a maioria de tudo que eu falo e discuto com vocês aqui não é psicossomático. Tudo é mental somático. Pode olhar. Há um predomínio do mental soma sobre psicossoma, não tem? Ô Emi, você que é a carne de pescoço das assertivas, você está de acordo? Ela concorda, acabou. Essa emancipação, ela requer uma autonomia da pessoa. Emancipação já é uma autonomia. Mas pelo menos relativo. Eu queria que se estendesse como é que a pessoa chega nisso, consegue isso. Né? A primeira coisa, uma das maiores dificuldades que o povo tem aqui são os lastros místicos que a pessoa tem. Ela ainda carrega um monte de bobagem mística, desde os objetos às ideias. Por isso você tem que estar falando. Quais são os bagulhos energéticos, você já jogou fora tudo. Agora depois, tem aquela pessoa que deixou uma linha de conhecimento místico, uma seita, uma religião. Ela passa 3 anos sendo perseguida pelos assediadores, intra e extrafísico. Uma boa parte são os extrafísicos que predominam. Isso tudo prejudica o processo da emancipação da pessoa. Agora, quando a gente vem e explica, então aquela pessoa que quis entrar no laboratório levando o incenso. Me levaram agora um documento aí, um recorte da imprensa, que está falando sobre o câncer que tem aumentado com incenso. Eles falam assim, Valdo, é isso que você fala. Não, há muitos anos que nós sabemos disso, mas, por exemplo, agora não. Está ampliando. Estão falando, tem detalhes, tem tudo lá. Quem quiser ver, o recorte está lá, no cosmograma, lá no Holocico. É coisa recente, agora, descobriram aí. Valdo, mas eu penso, você me corrija se estiver errado, que você vai atingir essa autonomia só com desperdiçar. A hora que você for serenão. Não, vamos liquidar com assunto, já que você está querendo isso. Não. Meu problema é o dia a dia, é todo dia, é o passo a passo, é o esforço de todo momento. Por isso que eu dou aula aqui 2 horas por dia. O que é isso? Quem é que é mais empedernido, recalcitrante, temoso do que eu em matéria de didática? Outra coisa, o que é que o povo fala da minha bibliografia? Não, esse cara é doido. Ele coloca coisa demais, ele faz até levantamento dos verbetes de cada dicionário. Ele é... Valdo, tudo bem, essa emancipação é relativa, eu concordo. Mas estou dizendo, quando você chega à desperticidade, porque o assédio... Não, aí você amplia, aí você fica do jeito que eu estou falando. Você entra na totalidade, no generalismo, e você quer ver tudo na abrangência, a panorâmica. Aí já é bem mais grandão. Agora, por quê? Você saiu do uno para ir para o do todo. O uno, o que é? Você, seu egão, umbigão. A hora que você amorteceu o umbigão, o todo aparece. Por exemplo, o nosso uno, a gente, o ego, ele é tão grande que ele obscurece a nitidez da landscape, a nitidez do panorama, do cenário, da atmosfera. Você está entendendo? A hora que você amorteceu o negócio, e a dispersidade praticamente liquida com isso, né? Mas o que eu digo, então, se você concorda, quando o assédio... Ele barra bastante essa emancipação. Não, o assédio não permite nenhuma emancipação. Seja o autoassédio ou o heteroassédio. Pelo contrário, ele é uma masmorra, ele é um grilhão, é uma grilheta. A pessoa está presa. Ela está numa camisa de força. Assédio é isso. Entendeu? Por quê? Ela está encantuada. Ela não tem saída. Por isso que eu falei que
quando chega na desperticidade, esse negócio já cresce. Pois bastante. Agora uma coisa muito séria, ali, é nós pensar nessa condição atrasada, terrível do autoassédio. O autoassédio, a pessoa faz a masmorra, entra dentro dela e não sai. O nome que se usava para essas coisas é ergástulo. Você já viu ergástulo? Ergástulo é pior do que uma grade, é pior do que uma jaula, é pior do que o processo, por exemplo, da masmorra, é pior do que a cela do convento. Você entendeu bem? Agora, o que se passa? Numa condição dessa, qual é a primeira doença que a pessoa tem? Claustrofobia. Então, por exemplo, o que é que cria a maior claustrofobia no cosmos? O egoísmo, o egocentrismo. Egocentrismo infantil que vai para a idade adulta. Aquilo lá coarta e cria o ergástulo. Quer dizer, falando em bom português, aquilo vai pressionar, vai fazer a coerção, a coação, a pressão em cima da pessoa e ela diminui as manifestações. Ela murcha. Esse aqui é o negócio. Ela encroa. Olha só. Isso é o autoassédio. Agora, para ter uma emancipação boa, ele tem que ter o pensene dele tem que ser um ortopensene. Né? Tem. Que ele não seja um ortopensene 100%, mas ele tem que começar a engatinhar. Então, por exemplo, ele já pensa no evolúcio pensene. Ele já pensa no nexo pensene, que é uma coisa que tem conexão, que tem que ter conexidade, tem que ter lógica, uma coisa tem que ser conexa, nexa, tem que ter nexo. Isso já ajuda. Agora, nós não podemos exigir que ele seja ortopensene, porque a ortopensenidade já vai exigir praticamente que a pessoa conheça tudo sobre cosmoética. Então, por isso que eu tenho vários tipos de pensene, eu coloco desse jeito, vocês devem olhar. Eu não sei esse aqui como é que está, mas quer ver? A maioria é assim. Aqui. Os lúcidos pensene, a lúcido-pensenidade. Os ortopensenes, a ortopensenidade. Os nexo-pensenes, a nexo-pensenidade. Os neopensenes, a neopensenidade. Eu já ponho por causa da qualidade da pessoa para ela pensar como é que é. E outra coisa, a lei da repetição aí. Eu sou obrigado a repetir isso. Às vezes eu coloco 10 tipos de pensene, no caso. Agora, ó, esses aqui são todos upgrade, quer dizer, estão evolutivos, eles são positivos. Porque tem também os derrotistas, os negativos, entende? Aí é que entra, por exemplo, dos que eu uso mais, pato pensene, noso pensene, entende? Morbo pensene. Esse morbo pensene é terrível, essa palavra, morbo, por causa da morbidez, o mórbido. Esse nexo pensene... O nexo é o problema de ter nexo. Ele ter... Você lembra do nosso amigo, o Nexo é fundamento. Que escreveu aquele livro sobre Nexus? É sobre sexo. É uma pornografia danada. É Nexus. Por causa do Nexus. É o Conexus. Eu tenho uma dúvida. Quando há o acoplamento de uma consciex, que quer assistir uma aula, ou que está num curso, alguma coisa assim, quando é que você consegue perceber se há ali uma consciência energívora ou se há, de qualquer forma, alguma perda de energia para esse acoplamento? Porque não, você quer o quê? O efeito físico... Você quer examinar se é uma energia ou se é um coluna. assediador? Como é que é a situação mais séria? O que você quer? Cada coisa você tem que fazer uma abordagem diferente. Você podia fazer as duas, então? Então vamos fazer todas. Aqui. Tá. Você recebeu alguma coisa, uma insuflação, como diz o povo, uma imantação. Você recebeu um influxo, aqui, um influxo. Tudo isso é energia, tá certo? São os eflúvios, como o povo falava. São os fluidos, ou fluidos, como o povo gostava de falar. Vamos entender tudo, por isso que a gente tem que falar o português bem claro. Agora veja, se a sua sensação naquele momento ela é superficial, você viu que estremeceu a coisa, mas não aluiu nada, você continua do jeito que estava, isso pode ser energívora. Ela não está 100% consciente, essa consciência.
Então ela é semiconsciente ou inconsciente e ela está indo pela energia. A sua energia se deu bem com ela está tentando vampirizar você com aquilo. Mas ali não há, às vezes, nem má intenção. É um processo de necessidade, de carência. A pessoa está perdida dentro do desequilíbrio dela. E ela procura o primeiro raminho que ela encontra para não afogar. Entende? Isso é a consciência. Conscener. Consciência energívora. Ela está ávida, doida, morre de fome e sede pela energia consciencial. Entende? Quase sempre essa pessoa, ela foi materialista antes, ela dessomou, bem perturbada com as coisas da vida dela, etc. Tal. Agora veja, outra sensação que você tem é que aquilo abalou as estruturas, te chateou, às vezes disparou o coração, deu um ataque cardíaco enorme, você ficou abalada, estremeceu o seu micro-universo consciencial. Isso aí já é, às vezes, uma consciência bem consciente e bem desequilibrada, que já não quer apenas sua energia, ela quer dominar você. Esse é o primeiro caminho para a semi-possessão. Isso é de modo geral, esses dois é o que acontece mais. Agora, existem os intermediários. O satélite assediador, o mega assediador, essas coisas todas, né? Isso aí varia. Outra coisa, preciso de ver se não é um guia cego, um ex-parente da pessoa, essa coisa toda. Então, ao todo, você tem 5, 6, 7 tipos de consciência. Antigamente, no século XIX, eles falavam o subjugador, aquele que subjuga. Você está entendendo? Então, é um tipo de possessão. Entende? Ver uma pessoa assim mudando muito de humor, essas coisas assim, então... Não, aí não, é preciso examinar o processo da labilidade. De humor significa polaridade, o distúrbio, o transtorno bipolar, que antigamente era chamado de psicose maníaco-depressiva. Tá. Isso tudo está caminhando para o problema dos excentrismos da esquizofrenia. Tudo isso tem que ver. Agora, por exemplo, uma pessoa, ela é só deprimida, ela não tem a fase de excitação. Então, essa é mais catalogada hoje, diagnosticada mais dentro da esquizofrenia. Então, ele está sempre fechado, entendeu? Tem esse processo todo de, às vezes, uma certa mudez. Agora, e quando a consciência, ela está consciente, ela está lúcida, e ela está num outro padrão, ela está num padrão rígido. Né? Ela está te ajudando, ela é sua amparadora. Pois é, acontece uma coisa dessa que só resvala, tangencia por ela, mas não pega, não entra. Porque o micro-universo, se ele estiver muito potente dentro, não adianta, não vai entrar. Você está entendendo? A pessoa não precisa nem se defender. Ela já faz a desassimilação simpática das energias naturalmente. Tá. Eu estava sentada aqui... É de maneira espontânea. O que aconteceu agora? Eu estava sentada aqui e estava prestando atenção na aula e eu senti como que pinçasse assim de leve entre as vértebras, como se fosse pinçando, assim como se saíssem... Sei, mas isso aí é o processo das sensações, tem que ver. Isso aí é que o povo chama de formigamento, deu um arrepio, isso tem que ver. Vértebra tem 1001 fatores que precisam ser examinados. Tá, porque às vezes a gente fica pensando assim, a sala está cheia, né? A gente vê, às vezes, as cadeiras duplicam, essa Agora você toda. sabe, aqui tem lava-jato, do jeito que é que tem o CEEC, do jeito que tem o holociclo. E eu fico pensando exatamente isso, tem um lava-jato. Então, se alguém está acoplando, é estudante. Mas não é isso. Com o lava-jato não quer dizer que não entra a consciência doente. Os próprios amparadores deixam que essas consciências entrem. Tá. Para que elas possam absorver alguma coisa. Eu não dou aula só para consciência. Se eu fosse dar aula só para consciência, eu já tinha desistido da aula para vocês há muito tempo. Está entendendo? Com certeza. Não é porque vocês até não têm importância. De desistir. Vocês têm. Mas o problema é o seguinte, gente humana é só escrever e dar para vocês, dá o mesmo jeito. Agora, extrafisicamente não adianta escrever. Vocês estão rindo à toa, vocês riram antecipadamente errado. Está entendendo? A coisa é mais embaixo. Entende? Mas não tem lógica isso? Professor, voltando aqui para o verbete, na tecnologia, no contexto do detalhismo, da pessoa
explicar melhor. A técnica da circularidade é a técnica do bloco tridisciplinar. O que você quer? O bloco tridisciplinar seria bom você ver os 2 verbetes, né, sobre esse assunto que nós já trouxemos, não já? O bloco tridisciplinar e a circularidade. Pega lá depois no DVD dos 1000 verbetes, que tem isso lá, você vai entender tudo. É melhor do que falar aqui. Agora, ó, só para dar uma pala assim rapidinho para você. Circularidade é a hora que a gente, didaticamente ou pedagogicamente, você vem e repete a mesma coisa, mas num ponto mais elevado. Cada vez mais aquilo vai ampliando. A mesma ideia. É aquilo que eu estava falando da repetibilidade. Tudo na ciência precisa ser repetido. E no nosso processo, eu digo pior, tudo na vida é repetição. E outra coisa, tudo no cosmos é repetição. Tudo que existe é repetido. Então, por aí a gente vai ver. Agora, ó, por sinal, eu posso falar agora o negócio da repetição para te ajudar, viu, Marco? Ele vai fazer uma pesquisa para mim para ver todos os elementos repetitivos ou repetidos que tem nesse salão aqui do tertuliário. Agora tudo, já começou? Você já tem uns 50 aí? Já, né? Tá certo. Agora depois, ordem alfabética e impressão, tá certo? E outra coisa, vê o total depois. Você pode numerar depois, se achar. Numera todos eles. Agora, ó, eu quero isso, que eu quero examinar o processo da repetibilidade, dando alguns detalhes. Então, eu queria fazer do tertuliário um exemplo. Que aqui tem muita coisa repetitiva, porque qualquer um vê. A hora que tem muita poltrona, muito degrau, tudo se repete. Isso é importante. Agora, eu quero ver todos e fazer uma listagem, é o que ele está fazendo. Se alguém tiver alguma ideia, passa para ele. É o Marcos aqui, ó. Esse da camisa azulão aqui, ó. Ele está de azul para ficar igual da poltrona. Ele gosta disso. Essa aí também é anti-UV, né? Tá B. Queria voltar naquela pergunta da Érica sobre a questão da alergia e da falta de condição energética. Porque assim, eu me lembro, eu estou estudando sobre isso, né? Porque me interessa assim muito. E eu acho que tem lógica que o senhor falou agora, mas eu estava estudando o verbete mega peso, e o senhor respondeu, na época, uma pergunta da seguinte maneira, que a pessoa que tem muita força presencial, quando passa, ela altera o ambiente que ela passa, e por isso ela tem todas as repercussões do ambiente. Eu queria fazer a conexão entre essas duas coisas. A pessoa que tem alergia, porque não domina a energia, e a pessoa que tem esse processo porque tem muita força presencial primeira coisa, tem aquela pessoa que tem muita força presencial, mas não tem autoconsciência disso. Tá. Tem a outra que tem a força presencial, mas não sabe nada sobre energia. Tem a outra que tem essas coisas todas, ela é forte, tem muita energia, mas ela não se cuida. Tudo isso cada uma de um jeito. Eu, por exemplo, já estou há 3 semanas tossindo. Pois é. É uma tosse alérgica, isso é nada mais, nada menos do que um processo asmático. Eu estou com um processo asmático. Suave, mas é. Então, agora veja, época de verão é típico do processo da asma. Então, mas isso não é interação. Então, por exemplo, eu sou seu colega, ou você é minha colega, não sei bem quem é que começou isso primeiro. Mas então, você está entendendo? Agora, eu estou com uma bronquite asmática, até um certo ponto. Pois é, agora, entre a gente aqui, assim, o senhor é o nosso modelo de pessoa que sabe cuidar, sabe trabalhar com energia. Sim. E ainda tem isso. Então, o que sobra para a gente, entendeu? Aqui, ó. Se você for dar problema de doença, você está perdida. Todo mundo tem. Se a gente for pensar só em doença, você tem 24 horas para pensar e não vai dar. Se de ter aquele negócio, cada dia devia ter 48 horas para você pensar em doença. Eu não vou pensar nas minhas doenças o tempo todo. Eu penso, tomo a providência e acabou. Por sinal, me arranjaram o negócio agora de pôr na boca e chupar tudo. Você não vê nada, é invisível. Aquilo é ectoplasma. Aquilo é cortisona. É? Aquilo tem cortisona. Tem uma opção de coisa que você não pode, né? Eu não tomo. E outra coisa, você sabe que o negócio é tão bravo que eles pedem depois de você lavar a boca. É, eu sei. Porque senão pega a boca da pessoa. Quase morri o dia que eu fiz isso. Hein?
Eu prefiro a homeopatia. Como é que chama o seu? Mas o meu não é isso, não. O meu é diferente. Mas deve ser a mesma coisa. Não, o meu é um outro negócio aí, mais bravo. É a última coisa que tem. Outra coisa, esse que você toma tem a gravação lá dos 30, vai mudando o número, tudo. Então, esse meu eu acho que é mais um pouquinho mais avançado que esse aí de você. Hein? Uma coisinha assim. Mas agora tem o 30. Não, tem que ter o 30. Tem o 30 no seu? Nossa, então o seu esse aqui é para levantar o cadáver. Levantador de cadáver. Eu vou falar uma experiência minha. Eu tive um bronquite aqui na época que puseram o veneno na soja. Certo. Eu fiz experiência com esse remédio, uns 3 dias não adiantou nada. Eu fiquei curada com a homeopatia. Agora, o pior dessa história, você sabe que eu tenho uma comorbidade com esse remédio aí. Eu não posso Sabe qual? É que eu estou tomando hipertensor, o antihipertensivo, que é o problema para paralisar o negócio. Está me dando um negócio aqui em cima. Então, tudo que eu estava sentindo desde o início é devido ao processo de refluxo para do íntimo. Aqui, ó, o negócio é mais da parte gastro. Não tem nada a ver com o coração. Mas pega tudo, pega a área toda. Então, por exemplo, isso tudo que eu estou tendo é por causa da parte gástrica. Agora, veja, isso é a idade, né? Agora, é bacana. Eu já estou com 3 doenças que eu não sabia nada, nem tinha na minha família com essas coisas todas. Câncer, diabetes e asma. Sabe uma coisa que eu não entendo também? Bacana isso. Estou começando a estudar a coisa agora diretamente. É muito melhor você estudar em você. Agora, veja, isso é a idade, né? Eu estou chegando na idade do estudo da farmacologia. Não, uma coisa assim que eu não entendo, é sua vida pessoal, mas assim, ó, o senhor falou aqui há pouco tempo que a homeopatia, o senhor acha que uma homeopatia é válido. Num caso desse de bronquite, por exemplo, eu tenho experiência... Não adianta nada eu tomar homeopatia se eu estou tomando 7 remédios. Não adianta nada eu tomar homeopatia se eu tomo café. Não adianta nada eu tomar homeopatia se eu bebo álcool. Não faz nada disso. A comorbidade de remédio chama interação farmacológica. O povo não olha isso. Eu, por exemplo, quando dava homeopatia, eu falava assim, corta isso tudo, vamos ver o que é que tem. Olhava tudo e dava uma dieta para a pessoa, senão não adianta nada. A pessoa bebe lá uma coisinha, 3 gotas, por exemplo, da homeopatia, ou 3 coisinhas, grãozinhos desse tamanho assim. Agora, ela fuma, faz uma opção de coisa. Ela já está toda intoxicada, não vai funcionar nada. A homeopatia tem que ir num campo mais limpo possível, o campo orgânico, para ela se manifestar. Se tiver com agrotóxico, como é que vai ser? Agrotóxico. Bebidas, tudo isso que está. Isso é agrotóxico dentro do corpo. Pois é, mas assim, se for bronquite alérgica com envenenamento, como foi o da gente em março. Pois é, agora não adianta eu vou tomar fazer, ceratide, não adianta. Eu vou fazer agora um exame para saber algum tipo de alergia. Se tem algum mais específico que está me pegando esses dias. Essa área aqui é muita química. Tem. Mas agora, eu acho o seguinte, eu nunca tinha nada disso. Quando vai chegando, sabe por quê? Uma boa parte disso, eu já falei aqui, é o processo dos bronquíolos, que isso está funcionando sem parar, 24 horas. Depois de 70 anos, eles falam, eu já estou cansado. Você está entendendo como é que é? Bronquíolo não é fácil, sem parar, gente. Eu tenho pena de bronquíolo, todo mundo. Para mim, eles trabalham demais. Né? Pensa, que bronquíolo não é uma coisa assim, microscópica. Eles existem. É o processo do pulmão, como é que é isso? Olha que vai, como é que... Fala. É só para eu entender uma coisa que não ficou clara ainda. É porque assim, voltando lá ao negócio da pessoa que tem muita força presencial e tal. Eu achei a teoria que o senhor colocou plenamente válida, no sentido assim, a pessoa sabe lidar com a energia, ela é consciente da energia, mas ao mesmo tempo ela assimila todo o ambiente, e com isso ela tem... Não é válido, a pessoa é super forte, tem cada bispo que é do tamanho da cabeça dele, mas não sabe usar aquela energia, o que adianta? Então, ele usa, quebra as coisas, cria problema, arranja desavença com todo mundo, o que adianta? Ter um poder não quer dizer nada. A coisa mais séria é você, mesmo que seja um mini poder,
mas que você saiba aplicar convenientemente com resultados positivos. Então você tem que passar pelos ambientes, tem que modificar o ambiente e não ficar, com problema. Eu não sou masoquista, mas eu tiro proveito dessas coisas todas para me aprender, né? Eu estou olhando tudo agora, como é que é isso. Examinar com calma. Vamos ver como é que é. Agora, o problema da comorbidade, da interação de medicamento e o processo da intolerância alimentar, dessas coisas todas, é um absurdo. Eu, por exemplo, eu estava com o negócio do refluxo. Devido aos remédios e a comida que eu estou tendo da dieta, eu não tenho mais isso. Não há mais incêndio. Você está entendendo? No meu estômago. Sabe aquele incêndio que eles falam? Eles gostam de mostrar isso. O seu corpo aqui, eu não tenho isso mais. Não melhorou. Agora, conforme o remédio e a situação que eu comer junto, dá uma comorbidade entre o remédio e aquela fruta, eu tenho. Agora, eu examino tudo. Então, por exemplo, eu fui ver colestamine. Eu, então, fui usar o colestamine, porque eu sempre como alguma coisa para não ficar sem nada. E não comi nada que fosse assim, por exemplo, um pão, a casca de pão, alguma coisa nesse sentido. Comi uma fruta. Aí veio o incêndio. Eu como, então, sabe? Você sabe o que é o leggero? Você conhece o leggero, o italiano? O de alto nível? Leggero, não sabe? É aquele negócio que os pastores descobriram há muitos séculos, que tinha que fazer um pão que ele não perdesse com o tempo. Então é só uma casca de pão que eles passam alguma coisa para dar um gosto. E ele é desse tamanho assim, ó, parece um travesseiro. Chama leggero, não sabe não? Leggero. É uma casquinha fininha. Aqui em Foz tem do melhor que tem. Eu uso aquilo todo dia. Eu já comprei no Agora, assim, ó, desse tamanho, parece um travesseiro. Tem aquilo. É leggero. É leggero. Agora, o que se passa? Aquilo foi descoberto da época dos pastores. Então, por exemplo, aquilo lá é uma bênção para o processo do estômago. Então, por exemplo, se eu comer 2 pedacinhos daquele, junto com celestamina, não tem nada. Se eu comer uma banana junto, eu vou ter. Então, veja, isso tudo eu tenho estudado para ver como é que é. Agora, por exemplo, eu posso tomar o Alegra, não dá nada. Celestamina dá. Entendeu? Agora, tudo eu estudo, eu tiro proveito dessas coisas todas. A farmacologia é uma coisa que eu nunca deixei de lado. Eu sempre me interessei por isso. Entende? E outra coisa, ela é uma das coisas que mais aumentam dentro da ciência, a farmacologia, né? Todo dia tem medicamento novo. E outra coisa, é um ponto de interrogação. Primeiro mata para depois dar luz, dar vida, né? Agora, gente, aqui uma pergunta. Meu interesse pela conscienciologia vem aumentando constantemente e com isso a curiosidade. Isso é o normal. Minha pergunta é que vem a ser neoverpons conscienciológicas. Encontra-se em Fatologia, primeira página, na 5ª linha de baixo para cima. Neoverpon, aqui. Vamos entender bem. Neo quer dizer novo. Verpon quer dizer verdade relativa de ponta. Então, uma verdade relativa de ponta, uma coisa nova, em matéria de ideia, e que seja nova dentro de todas as outras verpons. E dentro da conscienciologia. Isso é que é neoverpons conscienciológico. Agora, dentro do processo nosso hoje, que é o balanço mental somático, uma das coisas mais sérias que tem é você saber quais são as verdades relativas de ponta. E outra coisa, às vezes a verdade relativa de ponta, ela é nova para você, mas ela já é velha para o resto da turma. Depende de quem está estudando isso há muito tempo. Então, para você, esse termo é novo, você está começando agora. Você é recém-chegado. Agora, com o passar do tempo, isso vai ser uma verpon já ultrapassada, que não interessa mais. Então, as verdades relativas de ponta, elas podem ser super avançadas ou pode ser antigas, ultrapassadas. Na página 48, Fatologia, penúltima linha, encontra-se o balanço dos cons recuperados. Quais questões devem ser feitas pela consciência para avaliar e aferir o nível dos seus cons? A primeira coisa é o seguinte, por exemplo, é examinar dentro da cronologia da sua vida o que é que você conhecia há 2 décadas, depois, há 1 década atrás, depois, há 5 anos atrás. Quer dizer, o que
que você sabia em relação a essas ideias mais avançadas. Você vai ver que algumas você recuperou porque aquilo mudou sua vida. Aquilo influiu, por exemplo, na sua ProEx, no seu dia a dia, naquilo que você faz, nas suas pesquisas, nas suas investigações. Isso seria o com recuperado. Então, por exemplo, esse nosso amigo me perguntou agora, que ele está perguntando. Minha pergunta é, que vem a ser neo-verpons conscienciológico? Na hora que eu expliquei para ele, veja bem, nós estamos fazendo ele recuperar um com, possivelmente, que ele até estudou no curso intermissivo, que ele não sabe o que é. Está entendendo isso? Eu estou usando a pergunta anterior para explicar essa agora. Tem lógica isso, não está bem claro? Então vejam, uma neo-verpon é o processo de um com recuperado, que a pessoa não conhecia nada disso, agora que ela está ouvindo falar nisso, ela está recuperando, e às vezes ela ouviu falar quando ela estava na intermissão, mas ela não lembrava disso mais aqui. Com isso, então, as tertulias servem como agentes retrocognitores, para a pessoa lembrar aquilo que ela esqueceu. Professor Valdo, letra B. Aqui. Professor Valdo, aqui na Fatuística, página 47, na quarta linha de baixo para cima, tem aí o nível de autoeducação. Como é que eu posso aferir? O nível da autoeducação. Como é que eu posso aferir esse nível da autoeducação? Muito fácil. Você, quando está com o seu carro dirigindo, você vai lá e abre a porta para a moça? Outra coisa, você beija a mão daquela senhora de idade quando você encontra com ela? No ônibus você cede o seu lugar para aquela mulher que está grávida? Estou dando as coisas mais grossas que tem. Não estou falando da Danusa Leão aí. Agora, qualquer coisa você vai lá no Holociclo e olha livros da Danusa Leão. O que é que vale, o que não vale? Porque aquela lá tem muita autocrítica e heterocrítica. Ela fala tudo o que interessa. Em matéria da socialite, matéria da sociabilidade, matéria de fazer o social. Então, o que é que a gente faz? Também dessa questão aí da autoeducação, o senhor está trazendo mais a questão da etiqueta. Não é etiqueta, isso é educação. Etiqueta é uma parte que o povo coloca no elitismo, para chamar atenção para isso. Mas isso é educação. O termo que o povo usava na Belle Époque é berço. As pessoas têm berço ou não têm? Tem gente que nasceu na manjedoura. J. Cristo, né, por exemplo, não foi no berço. Agora, a manjedoura que eu estou falando, por exemplo, tem gente que nasceu no carro, outro nasceu na barca, outro nasceu quando estava descendo o ônibus. Tem tudo isso. Os policiais aí vivem recolhendo rebentos de todo quanto é tipo. Agora, recentemente, mesmo aqui, uma pessoa deu à luz assim no negócio meio bravo. Agora, berço, o que é que seria? O berço não é este nascimento, não. É a criação, a educação que a pessoa recebeu. Entende? Então, isso é importante. Outra coisa, tem que ser aquela educação da minha infância. A gente é pobre, mas é limpo. Nós somos paupérrimos, mas somos aciados. Isso é muito importante, você está entendendo? Isso é berço. Então, o seu berço pode ser uma enxerga, sabe o que é enxerga? Um catre, ou pode ser uma cama luxuosa. Você nasceu num berço suntuoso, ou você foi pobretão igual eu? Meio termo isso. Então, ele é da burguesia. Tá certo? Vocês estão de acordo? Aqui dois políticos aí. É burguês ou não é? É burguês ou não? Ele? Você é um burguês. Tá certo? Hoje o burguês já caiu, já não estão falando muito nele mais, né? Se falava tanto no negócio todo, agora caiu. Mas ele é o burguês clássico. Entende? É o mais ou menos. O mais ou menos hoje é chamado de classe média. Tá certo? A classe média pode ser alta, baixa ou média. Não é isso? Média, média. Classe média, média. Eu mesmo já escrevi sobre isso. De modo que o problema é o berço. Por exemplo, você tem o preceptor? Essa é uma boa, né? Para a gente falar que o berço foi bom, né? Eu tive, né? Agora, veja, eu era pobre, mas tive preceptor. Já o meu berço já começou a ter umas guirlandas na cama. Tá certo? Tá certo? Não, mas coincidiu, né? Quem eu poderia considerar, professor, preceptor, por exemplo? O quê? Quem eu poderia considerar um preceptor? Preceptor? Sim, quem? É um professor só seu, durante uma boa temporada. Tá. Por exemplo,
O Platão foi preceptor, o Sócrates foi preceptor, todos aqueles arque isso, arque aquilo da Grécia, todos eles foram preceptor de alguém. Quase sempre eram pessoas que depois iam ser guerreiros. Pode observar. E acabava que esses preceptores também entravam na guerra, né? Não era assim? Isso aí é o processo do helenismo, né? Você que sabe disso. Pois é. Está mais ou menos claro. Professor, aqui da letra aqui. Eu gostaria de compreender melhor como é que o funcionamento do cosmos. Eu sei que é bastante complexo, mas, por exemplo, aqui dentro do verbete, como é que a nossa condição intelectual, mental somática, vai influenciar no funcionamento do cosmos? Assim? Escuta, eu faço isso, ó. Estou influenciando o cosmos. Mas de que maneira? A energia que eu estou fazendo. Eu lancei energia aqui. Isso aqui é o cosmos. Já é. Eu não sei para onde vai isso. A onda que isso cria, eu não sei. Tem gente que é o seguinte, a hora que você faz assim, ó, com a pálpebra, você está mexendo a borboleta no Mediterrâneo. Existe essa hipótese do cara. A teoria do caos. Tudo está com tudo. E tudo é repetição. Essa é eu que acrescento. Tudo é repetível, ou tem uma repetibilidade. E quando a gente agora, outra coisa. A hora que eu faço isso aqui, qual é a maior repercussão disso? Não. Não. Também não. Auditiva? Eu estou aqui quieto. Eu faço isso. Eu estou fazendo um trabalho físico que, no meu caso aqui, está influindo até extrafisicamente por causa da energia que eu estou exteriorizando. Isso aqui é exteriorização de energia. Agora, eu estou pegando uma série de consciências que tem aí. Você entendeu agora? Esse negócio é mais complexo que a gente pensa. Nunca pense que, ó, você fazer isso assim, ó, eu dou uma aqui, sem nenhuma cantada, mas eu dou uma piscada para você. Isso é uma coisa muito séria. Você está entendendo? Por causa da energia que tem nisso. E quando você entendeu? Entendi. E quando, no caso, a energia é qualificada, eu penso no cosmos e estou exteriorizando energia para o cosmos. Sim. Não aí tem como você saber está como potencializando o seu trabalho. Aí é diferente. Outra coisa, se você acrescentar uma visualização disso, melhora. Então, por exemplo, olha só, você vai exteriorizar energia para tudo. Então você começa sobre a cidade de Foz do Iguaçu. Aí você pensa no mapa de Foz do Iguaçu. Depois para o estado do Paraná. Depois para o Brasil. Olha o mapa na sua cabeça. Depois América Latina. Depois toda a América. Depois todos os continentes. Depois a Terra inteira. Depois esse sistema solar. Depois a galáxia inteira. Isso aí vai aumentar a manifestação da sua energia. Esse é o motivo, por exemplo, que eu durante décadas, eu sempre usei o negócio do Brasil, para ver se melhorava isso. Então, na época da Revolução, eu fazia isso toda hora. Eu pensava no Brasil e colocava cheio de energia, assim, para vibrar o Brasil inteiro. Você pode estar certo. Se não melhorou tudo lá, melhorou muito para mim, onde eu estava. Na nossa faixa evolutiva, é possível que a gente se projete no cosmos e perceba essas energias. É exoprojeção. A exoprojeção você vê isso tudo. Mas ela é comum? Não, nenhuma projeção é muito comum. As projeções comuns que existem são todas sem projeção. E tem muita ilusão e muita imaginação. Projeção legítima, isso é coisa mais rara, né? Para mudar de estilos, não é coisa toda hora, não. Agora, uma ex-projeção é que leva você, com o passar do tempo, até para cosmo. Entende, consciência? Vale, mas seguindo um pouco a pergunta dela, é assim, se a gente tem um grupo de pessoas grande que está trabalhando muito com a alimentação, mas vamos supor, fazendo balanço, ficando mais erudito, mais intelectual. Isso, no cosmos, teria um reflexo de reeducação? Tudo é reeducação. Toda coisa nova caminha para a reeducação. Tudo que nós fazemos aqui é reeducaciologia. Eu já falei sobre isso. Seria para atingir um planeta mais escola
que você fala que é hospital. Colocar a escola na frente do hospital. É você que queria falar? Faz favor. 48, tá ligado? Na página 48, trinomiologia. Né? O trinômio da hiperacuidade, concentração mental, atenção fixada e lucidez maior. Hiperacuidade, esse é o trinômio da hiperacuidade. Então, a pessoa vai aumentar a agudez consciencial dela, a capacidade dela chegar no megafoco com detalhes. Então, veja, concentração mental é a base, o principal atributo que a pessoa tem do ponto de vista prático. Agora, depois, a atenção fixada, que é o encaminhamento e a potencialização da concentração. E dá a lucidez maior, que é a hiperacuidade. Então, uma coisa puxa a outra. Esse trinômio, praticamente, é a base de tudo quando a pessoa faz alguma aquisição de ideia. Para ela entender alguma coisa nova, isso que nós estávamos falando da Verpon, a Neo-Verpon, ela precisa ter esse trinômio na cabeça na hora. Aquilo tem que acontecer. Tá, e como assimilar e como fixar realmente a essa retenção ideia. disso. Isso. Como é que você retém? O melhor é levar para o laptop. Cadê seu laptop? Está na loja. Está me devendo. Professor, aqui no ar. Sim. Aqui no ar. São duas questões, né? Uma com relação ainda a esse processo aí respiratório. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos variações muito grandes da umidade do ar. E o que me causou foi justamente isso. Houve uma queda de 17 graus pelos meus aparelhos quando veio essa frente fria. E eu tive que sair para ver umas coisas fora, aquilo me prejudicou. Entendi. E eu não... lá a diferença eu pensei que tivesse só uns 8 graus, era 17. Não é temperatura, professora, não a temperatura é a base para você ver umidade, você ver vento, chuva. Eu tenho esse aparelho todo no escritório. Certo. E a outra questão é o seguinte, na tecnologia, né, na página 48, tem a circularidade e o bloco tridisciplinar. São técnicas de docência. Onde é que está aqui? Na página 48, na tecnologia. Tecnologia, sim. Circularidade e bloco disciplinar. O que você quer? Existe alguma técnica para nós fazermos o nosso balanço mental somático? É tudo isso que eu estou falando aqui. Leia que você tem a técnica toda aqui dentro. Tudo isso. Você está querendo mental soma. Mental soma é a coisa mais séria que nós temos. É o paracorpo do autodiscernimento. Então tem que ter tudo isso aqui e mais alguma coisa. O ideal seria eu te dar os 1000 verbetes. A técnica está ali. Melhorar o mental soma é o que nós todos precisamos, porque todo mundo aqui é escravo do psicossoma, quando não é ainda do soma, que é pior ainda. Que está dentro ainda apenas do instinto. Agora, psicossoma, a pessoa já tem emoções, já começa a melhorar. Entende? Mas nós precisamos de caminhar para o discernimento, além da boa vontade e da boa intenção. Tá certo? Tá ok, obrigado. Eliel. Na página 48, na terceira linha, né, de cima para baixo, a coragem da consciência lúcida em encarar a própria realidade da lucidez mental somática. Sim. A questão é a seguinte, se a consciência está lúcida, ela teria que ter coragem para enfrentar a sua própria lucidez? Por quê? Você está conversando com a pessoa, você está vendo que está tudo errado aquilo lá. Você vai falar ou não vai? Vai ficar enrustido? Mas no caso a pessoa recuaria, no caso, mesmo vendo... Escuta, eu vou ler tudo que você falou. A coragem da consciência lúcida em encarar a própria realidade da lucidez mental somática. Isso é na prática. Você viu, a pessoa está errada. Você ficou calado? Já é a terceira vez que você vê aquilo? Cadê a sua coragem? Você tem que encarar aquilo, enfrentar. É isso que eu faço aqui, ó. O que eu faço? Impacto terapia, soco na cara e fratura exposta. Isso é coragem. Coragem lúcida, da consciência lúcida, encarar a própria realidade da lucidez mental somática. Se eu estou vendo que aquilo está errado, uma lógica danada, que é irrespondível, irretorquível, irrefutável, eu vou ficar calado? Eu sou um covarde. Mas aí no caso, a pessoa que é covarde, não tem uma falta de lucidez aí? Não, o covarde é um doente, né? Um dos piores que existe.
Uma pessoa covarde é pior do que vegetal, é pior do que o gato, do que o cachorro, do que o tatu. Um cachorro te enfrenta. Ele tem coragem. Ele não é covarde. Depende da hora, mas quase sempre ele enfrenta, né? Então, se tiver uma comida perto, aí ele não vai ver. Se o cachorro faz isso, por que a gente não pode fazer? Então, o processo de coragem é muito sério. Coragem é saúde. Lê lá o livro do Luciano, lá, sobre o processo, coragem para evoluir. Isso é importante. Pode falar. Ela está querendo aí. Mas como diferenciar a pessoa... A coragem da valentia. É isso? Você manda tudo para aquele lugar. Você já está perguntando, porque você já sabe o que você deve fazer. Eu não. Olha a cosmoética. Mete a coragem, casa a coragem com a cosmoética. Acabou a valentia. Entendi. Acabou o excesso. E como diferenciar, por exemplo, coragem de síndrome do justiceiro? Isso é burro, né? Síndrome do justiceiro já é um doente. Esse aí já deve ir para o hospital há muito tempo. Hospital psiquiátrico. Mas ele é um corajoso. Ele é um corajoso. Quem tem corajoso não. Ele é temerário e burro. É isso, essa palavra. Temerário e burro. Presta atenção no que eu estou falando. Lógica é lógica. Que é isso? Síndrome do justiceiro, a gente nem fala nisso. Por exemplo, síndrome do justiceiro é a turma lá de Israel, os palestinos, essa coisa toda, princípio de Italião, lei de Italião. Você está entendendo? Isso já era. Código de Hammurabi. Quantos milênios, meu Deus? Poxa vida. Mas como diferenciar, assim, a pessoa corajosa da pessoa temerária? Ela vai ver que tudo é equilibrado com a pessoa que é corajosa, que está mexendo com cosmoética. Aquilo tem um equilíbrio. E os resultados são positivos. Uma pessoa que é o justiceiro, que está fazendo a coisa, está fazendo justiça pelas próprias mãos. Ele já se embananou, ele é um doente. São esses que fazem, presta atenção, mata junto com a multidão. Como é que chama quando mata? Chama-se linchamento. Faz massacre, mata um monte de gente de uma hora para outra. É o ditador que faz o genocídio. Tudo isso são loucos. Tudo é doente. Serial killer. Tá certo? Tudo é loucura. E a pessoa que tem lucidez vê as coisas, mas fica brava. Esse negócio que você está falando aí é o BDK. Você já viu falar no BDK? BDK, alguém já ouviu falar? Não é a BDK, não. É em inglês. BDK. É o BDK. Vocês nunca ouviram falar no BDK? É um dos serial killers mais estranhos, esquisitos e sérios dos Estados Unidos que já houve. Hoje já fizeram filme com isso. Ontem mesmo eu vi que estava passando de novo na televisão. O caso, o BDK é o seguinte, é o BDK. K é o K do fim. BDK. Agora, o que era o BDK? O BDK era um cara que matava cachorro e pegava os cachorros que tinha que acabar com eles na rua. Então ele era do governo, trabalhava no município, que era funcionário do município. E ele às vezes matava o cachorro, estrangulando o cachorro, aquela coisa toda. Com isso ele acostumou. Então ele resolveu fazer isso com gente. Agora, ele matou aí 10 pessoas na década de 70. Quando chegou agora em 2003, 2004, um cara chegou na televisão e falou que estava escrevendo a vida do BDK. Porque ele colocava sempre BDK nas coisas dele todas, BDK. Então veja, a hora que ele viu aquilo, ele voltou. Então começou a mandar os dados dos crimes que ele cometeu como serial killer para a polícia e para o jornal. Porque ele não queria que aquilo mexesse no orgulho dele. Quem cometeu esse crime fui eu. Essa pessoa não pode querer tirar a láurea da glória de eu ter matado tanta gente. Então vocês vejam, esse BDK eu já receitei para várias pessoas estudar, para ver aonde que é que vão as loucuras da baratrosfera na cabeça das pessoas. Eles conseguiram pegar esse cara porque ele era um cidadão acima de qualquer suspeita. Agora, conseguiram pegar pelo seguinte: ele foi na igreja protestante e lá ele frequentava com a mulher. E lá ele foi eleito o supra-sumo, sabe aquele paladino social que ajudava a igreja.
Agora, um dia, o aparelho dele lá, com os processos do computador lá, recente agora, em 2004, o negócio deu para trás. Então, ele queria mandar o negócio para o jornal e foi usar a impressora da igreja. Na hora que ele usou os aparelhos mais avançados, que não era da década de 70, eles levaram, a polícia levou e os caras localizaram. Não, isso aqui tem jeito. Esse disco, essa situação, tudo que foi feito aqui. Aí eles descobriram assim, isso é a igreja. Foram olhar mais onde é que é, na igreja tal. Chegaram lá e falaram assim, quem é que mexeu aí na sua impressora? Saiu daqui o negócio do BDK. Não, mas não pode. Quem veio aqui foi o fulano. Ele é acima de qualquer suspeita. Ele é o máximo. E o cara, todo mundo, ele beijava popô de criança, abraçava todo mundo, cuidava dos cachorros de todo mundo. O homem, na sociedade, era o máximo. A mulher era apaixonada praticamente por ele, nunca entrava naquele quartinho que ele tinha as coisas dele guardadas, que ele guardou 30 anos, tudo aquilo das pessoas que ele matou. Vocês estão entendendo bem o que é esse BDK, o alcance do serial killer, até onde que vai isso? Está começando a entender, então, o que é que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa, olha, BDK, é só olhar na internet, vocês vão ver o filme. Agora, ó, vale a pena ver esse filme. Principalmente aquelas pessoas do não me toques. Essas que não gostam de estudar nada das coisas mais profundas e fica só na superficialidade. É bom ver como é que é a natureza humana. Uma pessoa que entender esse processo do serial killer, dessa criminologia nesse nível, vai entender por que a gente usa todas essas técnicas aqui para clarear. Nós não estamos brincando, a humanidade tem de tudo. Não se brinca com isso. Ele é um filme, porque o cara interpreta muito bem. Ele é um senhor ator, aquele cara é o máximo. É a expressão, o rosto, caras e bocas, é de fechar o comércio. Vale a pena ver o filme. Agora, ó, eu recomendo que ninguém veja esse filme antes de dormir, não, tá? É de dia, depois você vai jantar, vai sair, vai uma opção de coisa, porque a primeira pessoa não tem nada de impressão brava, não é filme de terror, não tem nada disso. O filme até que é muito bem feito. Mas veja, o que ele vai fazer você pensar, se você não está acostumado com criminologia, é um absurdo. Gente, eu raramente falo nesse negócio de serial killer aqui. Nós temos uma coleção, uma biblioteca sobre serial killer impressionante aí embaixo. Mas agora, o BDK é uma coisa que eu acho que seria bom fazer até uma hora, uma sessão disso aí para todo mundo ver. Mas, professor... Seria bom trazer. Outra coisa, o BDK seria bom, por exemplo, pedir para o nosso coronel para fazer também observações sobre isso, que vale a pena, porque tudo é da polícia. O homem era da polícia. Agora, todo mundo ele matava ali em torno daquelas coisas todas. 30 anos, o chefe procurando e ninguém achou nada, porque o cara estava lá dentro. Agora, ele desafiava, fazia cara. Não pode, isso aí sou eu. Então ele ia lá, agia os troços, mandava as coisas, mandava para jornal, mandava para a polícia, tudo quanto é lado. E ninguém descobria quem era o cara. Agora, eles usavam luva para tudo, evitava tudo que tinha, ninguém nunca pegou. Psiquiatra, não conseguiram arrumar nada. Você há de ver, tem uma cena que chega o policial lá, que já estava com uma certa idade, fala assim, tudo isso a gente já tentou, isso, não tem mais nada. Como é que nós vamos fazer? O povo aí em cima. Ele gostava de pegar as moças que tinham cabelo comprido. Todas as mulheres começaram a fazer cacheado e cortar o cabelo. Tudo, ele tirava aquele negócio todo, ele mudou a fisionomia da área toda lá. De modo que isso tudo é conscienciologia, é a criminologia. É terrível dizer umas coisas dessas, mas vocês não podem ficar mais ingênuos nem inocentes. Você está entendendo, Djalma? Você já viu esse filme, BDK? Olha, como ele está na televisão, deve ter esse filme todo lado aí já há muito tempo. Isso aí era raro. Agora, o negócio mais sério é de 2004 para cá. Isso tem 5 anos só que eles fizeram esse filme, porque o negócio do BDK é da década de 70. Ele tem 40 anos, desde que começou esse negócio. Agora, ó, pior da história. Deixa eu contar agora o epílogo. Uma parte do epílogo. Lá ele está explicando isso tudo. Esse homem não foi morto. Quer dizer, nos Estados Unidos, era para levá-lo e acabar com ele. Mas por quê?
que tudo, os crimes dele transcreveram, passou, que era há muitos anos. Então o que se faz? Deram para ele só 10, como é que chama quando a pessoa não é morta, que ela fica presa? Como é que chama? Prisão perpétua. Eles deram para ele 10. 10 prisões perpétuas daria para até quando ele vivesse com 232 anos, ele ainda está na cadeia. Agora, o melhor da história, lá parece, teve um dia que eles tiraram ele da cadeia. Ele deixou de sair, não sei para quê. Tem uma coisa lá, eles falaram. Então vocês vejam, o cara está vivo. Viu? O BDK está vivo, tá? Pode falar. Senhor, me ajuda a esclarecer uma coisa. Hoje de manhã eu estava estudando no monociclo e veio uma dúvida assim. O senhor disse que nos pensou da baratrosfera nesse período de 200 anos, né? Mas não fui eu, né? Digamos que foi, né? Alguns eu vi porque eu estava lá e fui testemunha paraocular. Tá. Mas não são todos aqui, não. Um ou outro, sim. Aí nós fomos para o curso intermissivo, certo? O curso intermissivo é uma comunidade extrafísica em que a gente fica fazendo, estudando isso. Como é que é isso? O curso intermissivo é no Cosmos Extrafísica. Pois é, que é o que ela estava falando. Cosmos Extrafísica, qualquer lugar, onde precisa, eles levam. É como se fosse um campi, quer dizer, vários campos simultaneamente, entendeu? Aonde precisa. Eles levam os alunos, né, os que estão pesquisando, os pesquisadores. Pois é, e daí vem para a Ressoma, a gente é preparado para a Ressoma, a gente volta. Não, cada um é preparado para aquilo que ele precisa. Tem gente que não pode ressomar logo. Tem gente aqui que fez o curso intermissivo, passou 40 anos lá. Outro fez o curso intermissivo, 2 anos depois ele ressomou. Tá. Aí dependendo da nossa ProEx aqui, da realização da nossa ProEx, a gente muda de paraprocedência? Total. Da agora para frente, o carnaval já não vai ser, tudo vai ser diferente. Então, o que é mais sério é o curso intermissivo, é o completismo. Não, o mais sério é você vivenciar o que você aprendeu no curso intermissivo. Não é o curso intermissivo. Com relação a isso. Mas é o que você vai vivenciar, o que você está fazendo com isso? Pois é, o vivenciar agora, que foi... vocês vão ver a relevância que eu dou para o que eu faço. Eu estou chancelando o curso intermissivo. Antes de eu falar essa coisa, você nunca ouviu falar nisso. Não. Então, e aí através disso que a gente consegue fazer na página 47 aqui, a autoavaliação conscienciométrica do mental soma pessoal. Onde é que está isso? Na página 47. Sim. Na fatologia, no finalzinho da terceira linha. A autoavaliação conscienciométrica do mental soma pessoal. Sim, o que você quer? Isso aqui que é o balanço. Vai ser o resultado do curso intermissivo, então, né? Do balanço. Tudo isso que nós estamos falando aqui é resultado do curso intermissivo. Certo. Até um certo ponto, não é isso? Professor, eu acho muito interessante essa questão quando a pessoa consegue ser um manipulador expert de psiquiatras, né? Quer dizer, aquele cara que o psiquiatra mais expert. Ele manipulou todo mundo. A polícia, o psiquiatra, a sociedade, o prefeito, que é o mayor, o povo todo, a família, agora os colegas da polícia, a turma do município, a turma da província, que é o estado dele lá, entende? Tudo. Agora veja, décadas. Então ele se sentia mais inteligente que todo mundo, era isso que era importante. A hora que o cara quis escrever, apareceu na televisão e falou que estava escrevendo um livro sobre o BDK, eu falei, não, ele não tem direito a isso. Aí ele voltou, 30 anos depois, todo mundo pensou que o cara tivesse morrido, porque ninguém tinha documento de nada. Gente, é um absurdo, isso parece novela. Incrível. No entanto, é tudo baseado em fatos. São esses fatos difíceis de você engolir, né? O BDK é isso. Mas o que chama desse negócio todo de serial killer, é um dos que mais me chamaram a atenção, é esse cara. Outra coisa, lá eles apresentam como ele era. Ele não tem nada, ele é amoral. Há uma moralidade total. Ele explica no tribunal, não tem nada que me julgar, não. Eu confesso todos os 10 crimes, não precisa de nada disso aqui, não. Senhor juiz, não precisa disso. Ele chegou lá e falou isso tudo, e daí começou a falar na frente de todo mundo. Com a maior naturalidade, dava os detalhes, o que o povo quer.
E outra coisa, ele pegava os objetos e falava o que era. Não, isso aqui para isso, eu fiz isso, fiz assim. Absurdo. Agora veja, isso é a raposa humana, é o tigre humano, é o leão humano, é a hiena humana, é o lobo humano, está tudo ali. Se tiver uma personalidade dessa. Ela chama a atenção porque ela tem duas características muito claras, que são dois aspectos que a gente foca aqui, que é a empatia, que é um aspecto muito importante para você conviver bem, né? E o nível de mental somável, de uma certa maneira, bem avançado para conseguir driblar essa escuta só, toda. Você já viu falar na questão do bifrontismo, já? Sim. Esse homem é um negócio muito sério em matéria de bifrontismo. A posição social dele e o que ele conseguiu conservar essas décadas todas, isso é que é bifrontismo. É uma coisa absurda. Agora, por exemplo, um cara desse, eu deixaria fazer uma pesquisa com ele, interrogatório, fazer uma entrevista séria. Está entendendo? Por isso é que desde menino eu fazia pesquisa com esses criminosos, esse negócio todo, para ver como é que é. Porque um criminoso desse, ele está refletindo um monte de mega assediador, não é? Aqui está todo mundo falando através dele, da inspiração. Você já pensou? Ele deve ter tido mega assediador para ele nunca ser pego. Esses anos todos, não foi só a inteligência dele. Agora, devia ter uma proteção de mega assediador. O convívio dele, retocável, lógico, com as pessoas. Isso tudo é coisa que nós já temos que estudar. Tem muita coisa que a sociedade está bobeando aí. Valdo, ainda sobre esse caso, tem algum estudo de por que ele, depois de cometer uma série de crimes, ele parou e ele fala tudo lá no... Você tem que ver o filme. Tá. Olha o filme, depois se você não entender, vem falar comigo, que eu já estudei muita coisa sobre medicina legal, criminologia, serial killer, genocida. Você sabe, eu fiz o livro aí, ó. Sim. Reurbanizar-se e o outro depois, o Pacífico. Tudo tem essas coisas. B. Sim. Eu queria voltar para a procedência, professor. Sim. É assim, ó, de manhã eu estava lá com a Alzira e eu não entendi ainda. Que é assim, ó, a gente quando for para o curso intermissivo, a gente tem todo o cosmos, a gente ia, eu entendo que é o campo, a gente ia onde precisava. Mas a gente também tinha para a procedência da gente. Então... Você saiu da paraprocedência, foi fazer o curso. Esquece de onde você veio. Tá. Agora, depois daquele curso, você vai voltar para a sua paraprocedência que tinha. Mas você já está um grau acima daquilo. Eles vão mudar. Às vezes vai ter gente que vai esperar você e fala assim, não, você não precisa de ir lá. Você agora vai para outro lugar. Então eles vão te dar um outro endereço, outro domicílio. Mudou tudo. Então, nesse camp onde tem o curso intermissivo, não tem residente lá. Deve ter. Agora, se tiver, você vai voltar para fazer assistência do povo que você deixou lá. Tá certo. Essa é que é a volta. O retorno bravo é assistencial. Tem lógica? Tem. Então, algumas paraprocedências, elas têm um curso ali também. Essa que é a minha ideia. Olha, durante esses 200 anos, eu voltei para várias procedências minhas de vida na anterior. Entendi. Foi andando. É o professor itinerante, os 200 anos que eu passei lá. É o itinerante. Eu não estava só no Pombal. É o itinerante. Eu ia lá, pegava o povo e levava para Pombal. Entendeu? Pombal, durante o fim do meu trabalho lá das coisas todas, ele era o rodízio, onde eu fazia o rodízio, o eixo. Olha, como se fosse itinerante, né? Itinerância, né? Fazia o negócio todo ali. Itinerância extrafísica. Agora, uma boa parte da turma aqui toda vai voltar para a sua paraprocedência para tirar a gente de lá. Às vezes, do lugar que a pessoa estava. Outra coisa. Não quer dizer que essa paraprocedência seja uma baratosfera pesada, não é nada disso. Pode ser uma coisa mais ou menos, mas é uma comunidade que pode ser melhorada. Aquela pessoa não precisa ficar lá mais, aquela consciência. Tem isso tudo. Agora a gente aqui outra pergunta. Quais critérios devem ser utilizados para realizar o balanço mental somático na INVEX, por exemplo, aos 20, 25 e 30 anos? Eu acho que é colocar tudo da vida da pessoa que diz respeito diretamente à inversão existencial. Tudo. Coloca tudo. O que é isso tudo? Família, profissão, conhecimento, economia, tudo que a pessoa já fez. Depois, quais são as obras que ela fez? Obra escrita,
que é a GESCOM? Fez a Mega GESCOM? O que ela pretende? Quais são os outros planos? Tudo isso eu acho que deve colocar aí. Como a mulher pode educar-se com relação à sedução quando ela possui uma forte força presencial? Há como equilibrar essas duas vertentes? Sim. A primeira coisa, se ela é sexy, bonita, nova e tem facilidade de comunicação, ela às vezes está até com a aprovação da estética, a chamar aprovação da beleza. Num caso desse, ela deve se camuflar. Andar como aquela secretária de 4 olhos e de coque na cabeça, para diminuir um pouco a atratibilidade, ou seja, a atração, o charme, o it, o glamour, a empatia e outras coisas mais que tem. Agora, depende da pessoa. Tem pessoa que é muito bonita, ela pode se expor, que ela consegue controlar, sem ser cantada, sem receber processo aí de tudo quanto é jeito. Agora, aí precisa de ver a mulher, como é que ela é. Agora, ó, quando a beleza física, ela começa a ser um travão para o trabalho consciencial da pessoa, é melhor camuflar. Pensa nisso. Às vezes é um travão. Que a pessoa só pensa em sexo em torno dela. Se cria um holopensante sexual em cima de uma mulher, ela está no buraco. Uma porção vira prostituta por causa disso. Vocês sabem disso. É aquele negócio que eu já falava logo no início do Instituto, tinha que explicar isso tudo lá por causa dos meus cursos sexomáticos. Uma mulher jovem, bonita, rica, lida, viajada, curvilínea, sexy, entendeu? E que tenha extroversão, geralmente 70% é assediado. Se ela tem isso tudo junto. Uma outra coisa, uma pessoa pode ser muito bonita fisicamente, mas o mental soma dela ultrapassa o processo da estética física e aparece mais a ideia avançada dela. É aquilo que o povo fala, ela tem uma beleza interior superior à beleza somática. Isso aí é que é sério. Tem gente por aí que é assim, você sabe disso. Agora, por exemplo, em Hollywood havia mulheres que era uma feiura absoluta, que não tinha jeito, aquele canhão que nem a plástica resolveria. Katharine Hepburn, alguém vai falar que ela era bonita? Se falar, eu cuspo na cara, cuidado. Mas olha, Katharine Hepburn, mas veja, que cabeça. Uma das maiores atrizes que o cinema já apareceu. Não, uma força presencial, uma loucura, mas veja, um canhão. Não adianta, você não estudou lá, né? Você não viu como é que é a cosmetria e o que é fazer isso. Ela não tinha saída, não. Uma outra coisa, eu vou falar uma agora, pior. Bette Davis, você quer coisa pior do que essa? Só com aqueles olhões dela, aquele troço. Agora, tudo é um processo de canhão, você sabe, tem muitos tipos. Tem gente que acha canhão bonito, o que vocês querem? A vida é assim. Vale a pena eu ficar exteriorizando energia o tempo todo ou é melhor fazer ver o tempo todo? Não, é melhor você fazer tudo que você puder. E manda energia para cá também, já que você está fazendo o tempo todo, vamos ajudar a turma. Agora, o que desenvolve mais o parapsiquismo? Exteriorizar para o cosmo ou para o amparador? Não, o amparador não precisa disso. Exterioriza para o assistido. Assistido. Engraçado, isso aqui é a terceira pergunta do mês passado para cá que acontece aqui. Que eu sou obrigado a falar. Não, não é amparador. Ninguém fala está falando para o amparador, não interessa. Tem que falar para o assistido. Isso aí não dá. É a terceira vez que eu estou respondendo isso, de novembro para cá. Não mande para o amparador, porque ele não precisa. Ó, ele tem a vontade, está com a economia em dia, não está nessa crise, a energia dele está em alto nível. Agora, o assistido, sim, esse precisa de você, precisa dele, precisa da gente, todo mundo. Por vezes eu me sinto carente, então exteriorizo a energia com afeto e me sinto melhor. É válido agir dessa maneira? Olha, exteriorizou energia com boa intenção, sempre é válido. Sempre você vai lucrar. É um grande negócio. Esse nem a crise vai atingir você. A crise geral, econômico-financeira aí, né? Não vai ser, ele não vai ser envolvido nisso. Quem é que está com o microfone? É você?
Valdo, ainda há pouco você comentou a questão de pessoas que fazem o curso intermissivo, daí dá 2 anos e ressomam, e tem pessoas que fazem o curso intermissivo e ainda ficam 40 anos para ressomar. Mas nesses 40 anos ela não está ainda atualizando esse curso intermissivo? Pergunta para ela. É difícil perguntar. Nesse momento eu estou com uma certa dificuldade. Toda hora vocês querem que eu coloque a mão na cumbuca. Eu não ponho. Não, mas é que você... Agora, vamos estudar. Você que fez a afirmação. Eu estou certo de me defender aqui. Adi, me ajuda aí, Rosa. Lógico. Não, deixa eu te falar. O problema todo é o seguinte. Uma boa parte desse povo que passa 40 anos... Eles estão lá, não é bem indivíduo, ele, aquela consciência, não é na consciência, não é. É o grupelho dele. Às vezes aquilo exige, ele fala para o próprio evoluciólogo, fala assim, não seria bom eu ressomar agora, seria bom eu acertar isso aí para trazer mais gente, que assim eu vou trabalhar mais. O que você acha? Aí o evoluciólogo fala assim, a gente já esperava isso de você, sem falar nada, eu já ouvi isso. A gente já esperava isso de você. Chato, né? Para mostrar o nível, que eles estão sabendo de tudo. Visão curva, atrás do morro, já sabe tudo. Mas ninguém força a barra. Fica esperando para ver a iniciativa da pessoa. Olha a lógica disso e o nível de evolutividade ou evolução. Entende? Evolutividade e evolução da pessoa. Mas aí no caso, Valdo, nesse período, que não seja 40 anos, mas esse gap entre... Não, 40 anos é um bom prazo. O que são 40 anos? Não é nada. Tá, mas a minha pergunta é... A Concierge não é nada. Essa Concierge, ela fez o curso intermissivo há 40 anos e nesses 40 anos... Não, ela não fez o curso intermissivo há 40 anos. Ela continua repetente do curso intermissivo. Isso eu queria saber. Ela está lá. Uma pessoa fez o curso intermissivo, ele só termina na hora que ele vai ressomar, a maioria. Se não, ele desistiu, voltou para a paratosfera, isso é outra coisa. Agora, por exemplo, se ele está há 40 anos, ele está adstrito àquele educandário, o para-educandário, a para-escola que ele veio, que ele está. O quê? Não existe outra possibilidade dele sair? Não, eu estou falando que eu tenho que falar o que é que acontece mais. Vocês não querem que eu fale? É por isso que eu estou explicando para ele. Eu nunca sei o que é. Isso pode ser mil reações diferentes da consciência. Agora estou falando o que é que acontece mais. É isso. Eu analisei vários disso, gente. Eu vi essas coisas todas. Agora o melhor da história foi depois que eu vim para cá e comecei a ter noção disso. Com tal mal, eu examinei isso tudo depois com o transmentor. Porque você já comentou, por exemplo, que às vezes a gente fica lá em função dos que estão lá, e às vezes também pode ficar lá em função dos que estão aqui, né? E vem para cá em função dos que estão aqui. Então tem que esperar a pessoa crescer para ela parir você. Tem a questão de ser a mãe. Tem um monte de coisa, gente, analisa isso. Mas isso é interessantíssimo. Aqui, 3 de vocês foram pegos lá a laço e foram levados para o curso intermissivo. Depois vem então lá o transmentor, examina aquilo e fala assim, olha, você tem que ser a mãe dele. Quantos anos vão demorar para isso? No mínimo 15. Eu estou sendo bonzinho, mas hoje é mais do que isso. Já passa para 30. O que vocês acham? Já começou. Vocês ainda nunca pensaram nisso? Eu entendo. Vocês estão todos perdoados até o ano 3000. Agora, o que se passa? É normal que vocês não tenham pensado nisso, mas eu vi essas coisas todas, sei como é que é. Tem lógica isso para você agora, o que eu estou falando? Tem? O problema é esse. Valdo, tirando essa questão que você comentou aí, né, da pessoa, do transmentor falar, você vai ter que ser filha da... No caso, assim, em geral, quando que a consciência termina, digamos assim, o curso intermissivo? Quais são os critérios que a pessoa, além do grupo no intrafísico... A hora que eles veem que ela já chegou a uma renovação. Se ela não está tendente a fazer uma renovação, uma reciclagem, ela ainda não está boa. O curso intermissivo não entrou nela. Aí tem casos que eles perguntam para ela, você quer cuidar da sua vida? Vai cuidar. Nós não interferimos em nada. Porque ninguém interfere em nada. Ninguém faz a cabeça de ninguém nisso. Tudo tem que ser espontâneo e uma democracia de um lado e do outro. Tudo é um processo de interatividade
e reciprocidade de manifestação pacífica. E isso dentro do curso intermissivo? Não, dentro e fora. Tudo que mexe com essas consciências. Eu digo assim, essa situação, a consciência está dentro do curso intermissivo e pode ocorrer isso que você está falando. Tudo pode. Você nunca sabe. Quantos repetentes tem numa escola? As aulas que você dá, você acha que o ano inteiro, aqueles que começaram a primeira aula estão lá até no fim do ano? A quebra sempre tem de tudo quanto é classe. É verdade ou não é? Cadê os professores aí? Não é assim? Todo lado. Valdo, outra pergunta. Qual que é a relação do professor de curso intermissivo com o aluno do curso intermissivo do passado? O que faz esse professor chamar aquele aluno? É a relação... Escuta, lá pelas tantas a gente começa a ser assessor, monitor, assistente, bedel do curso intermissivo. Eu trabalhei. Agora outra coisa. Isso aqui tudo vai melhorar na Terra a hora que começar a vir os professores eruditos do curso intermissivo ressomados. É justamente o que está acontecendo na China. Mas aqui lá é isolado, é esporádico, são oásis. Eu quero ver a hora que tem a reurbanização dos oásis. Quer dizer, vamos fazer o arquipélago de oásis. Do arquipélago vão fazer a megalópolis dos oásis. Acabou o deserto. O caminho nosso é caminhar para acabar com o deserto. Você entendeu, né? O arquipélago de oásis, presta atenção, acaba com o oásis, com o deserto. Esse é o caminho. Agora, Pedro, parece que você também pegou o micrófono. Eu vi aí na hora que... o Lost adiantou a minha questão. Não, você sabe, aqui embaixo, todo mundo que senta por aqui é para dar o golpe naqueles que sentam em cima. Isso é a técnica. Agora, Valdo, dentro dessa pergunta do Eduardo, se não me engano, no currículo do conscienciólogo, quando você apresentou isso numa jornada de educação, você disse que quando a gente vai dar uma aula de conscienciologia, viria um amparador ou o professor do curso intermissivo até para ajudar. Devido às consciências. Os consciências que vêm, por exemplo, dos lugares aí, os mais diferentes. Eu sempre falo aqui que tem uns que vêm do interlúdio, né? Entendi. Da interlúdio aí. Então, vamos dizer, esse amparador, pegar o caso do amparador de Tenebres, ele também está nesse mesmo processo do curso intermissivo, também faz parte desse grupo que foi para o curso intermissivo e ficou... Outra coisa, ele já fez isso. Se ele é professor, é porque já foi aluno. Tá, não, mas eu digo assim... Quem é professor é porque já foi aluno, muitas vezes. Isso é o óbvio. Tá. Esse exemplo que você deu, pega um grupo de 3, um vai ser a mãe do outro ali. Existe a possibilidade de um deles virar um amparador da Tenebres do outro ou não? Porque eles são muito... Ele não põe a mão na cumbuca, mais uma vez, sei lá. Tudo é possível. Depende do que é. Mas, gente, existe uma outra coisa que vocês esqueceram. Nada disso é matemático, não. Sim, tem mil e um fatores, intercorrências, processos de calamidade, acidente, doença, assédio, problema do passado que vem para o presente, a contemporaneidade cheia de processos. Tudo isso muda. O negócio é instável. Agora, o que eu tenho que falar aqui para vocês é o óbvio, ululante, aquilo que acontece mais, que a gente viu, que é uma média útil daquilo que tem, entende? Valdo, o que pesa mais quando a pessoa vai terminar o curso intermissivo? É a superação do processo dela ou a preparação para a próxima vida? Não, a coisa mais séria é ela se conscientizar dentro de um megafoco útil mais avançado. Megafoco útil daquilo que ela está fazendo, ela se conscientizar e se atualizar disso, ficar up to date daquilo que ela precisa. A maioria de vocês aqui, vocês vieram e falaram assim, eu sei o que eu vou fazer. Isso aqui é importante. Aquele que veio medroso é o dos 40 anos, tem que ficar lá. Ainda não está preparado. A maioria aqui já veio saber, não, eu estou com confiança. Vocês tinham ânimo, entendeu? Tinha motivação. É aquilo que eu falo. Quer dizer, tem confiança no pulso, no taco. Isso aqui é a coisa séria, autoconfiança. Eu ia justamente perguntar isso. Quais são os dados semiológicos ou parasemiológicos para a gente ver
uma pessoa que eventualmente terminou o curso intermissivo e veio logo, essa que ficou 40 anos, teria, você falou que foi essa tibieza, essa fraqueza. Teria algum outro dado para a gente poder investigar? O outro dado é quando a pessoa está muito enrolada. Ela chegou e se enrolou demais. Então, quanto mais nova, pior. Entendi. Isso mostra que tem alguma coisa. Tá. Então, às vezes, o curso intermissivo é um preparatório, tá certo? É o pré-preparatório humano. Pré-preparatório, só que tem que ser físico. Então, se esse preparatório não foi bom, entendi. Quando vem fazer execução aqui, nem sempre aquilo funciona bem. Tá, ok. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se vocês começarem a entender isso, e ter uma visão dentro do processo grupo kármico, é o máximo. Porque vocês vão começar a entender o que eu chamo de polikarma. Por vocês. Você vai deduzindo pelos fatos e parafatos. Isso é que eu pretendo que vocês cheguem lá. Esse é meu sonho do horário de consumo aqui com o processo da conscienciologia. É vocês mesmos deduzirem o que é o polikarma. Não, isso aqui você não vai precisar de perguntar para mim, não vai precisar de ler o que é que eu escrevi, não vai precisar de perguntar para o transmentor, nem para o amparador. Você já deduziu por você. Essa dedução mental somática avançada, você já tem capacidade para isso. Entende? Quem quer? Agora, tem que acabar com as ilusões, o processo da manipulação. O que tem prejudicado mais o povo aqui é o poder. A hora que supita aquele poder do passado, que piora a pessoa num grupo, numa instituição, na ideia, no serviço que ela vai fazer, na profissão, na carreira. É o poder. O poder é que tem atravancado. Aqui também o poder aqui. É um poder em tudo. Aqui no CCCI também. Não, eu estou falando vocês, nós. É o poder. Esse processo todo das ICs, tudo é problema de poder. Tudo. O pior é isso, eu vi falando isso, é o poder, como eles falam lá no Nordeste. É o poder. Mas fala aqui. Vado rapidinho. Vamos supor que eu estava na baratroposfera antes de ser pegada a laço. E eu estava com as consciências que vão ser parte da minha família nesta vida. Aí liga a consciência e me pega para me levar no curso intermissivo. Como isso influencia nesse grupo que eu deixo na baratroposfera para eu sair? Não, lá você não. Se você já viu que tem uma luz no fim do caminho para você vir, toda essa sua vinda só ajuda aquele povo que fica lá. Às vezes a sua saída é uma bênção para eles. Tem isso. Pensa nesse assunto. Mas se eles entendem isso na hora, eles não devem entender nada, né? Se eles ficaram lá, não interessa. Eles ainda não estão num ponto de ter uma assistência maior. Se você teve, é porque você vai ajudá-los. Tudo ser positivo para eles. E no caso, eu nessa hora, eu tenho essa luz. Quando uma pessoa de um grupo evolui, todo mundo se beneficia, do grupo inteiro. Entendeu, não? É isso que é importante. Agora, aqui outra pergunta. Quais os fatores que o senhor atribuiria a maior ou menor facilidade da doação de ectoplasma com 5 intenções assistenciais? A coisa mais séria é o autoconhecimento da ectoplasmia e dos parafenômenos, a parafenomenologia. Quanto mais a pessoa entender isso de uma maneira cosmoética, evolutiva, melhor. É isso que ajuda mais. Não tem milagre nisso. Tudo é um processo de esforço pessoal para compreender e viver teaticamente a fenomenologia. Agora, isso não se pega de uma hora para outra, demora anos até a pessoa dominar. E outra coisa, mesmo que a pessoa tenha usado isso em muitas vidas anteriores, ela tem que fazer isso nesse corpo que ela tem novo. Isso tudo muda. Há uma exigência, então, de atualização do processo. Qual a sua visão a respeito da cremação? Sou 100% favorável e quero ser cremado. Essa eu acho que é a 20ª vez que eu falo isso aqui, né? O povo fica pensando que, bom, aqui vamos pôr fogo daqui a pouco para cremar logo. Não é isso. Quando vê que eu já não sirvo para mais nada, pode me cremar. Agora, se quiser aproveitar o nariz, uma unha, às vezes tem algum órgão que serve, pode aproveitar à vontade. Eu dou tudo que quiser e pode cremar tudo. Nada de enterrar. Eu sou favorável à cremação 100%. E recomendo para todo mundo que faça isso. Outra coisa, estou esperando o mais depressa possível. Eu já falei que eu não dessomo enquanto não tiver crematório em Foz. Mesmo assim, eu quero passar alguns anos vendo se a cremação é boa. Ainda não tenho crematório em Foz. Não é isso? Estão começando a querer fazer, não é isso? É? Pode falar.
Eu tenho o problema da desatenção e da desperticidade. Como que eu posso fazer para melhorar isso? Uma técnica ou algum jeito? Da dispersidade? E da desatenção. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é dominar o EV. Você já domina o EV? Sim. Essa aí é minha chapa, eu conheço ela desde pequenininha, a gente já sabe como é que é. Ela agora está virando uma moçona. Mas o caso todo é o seguinte, domine o EV. Agora depois você tem que saber o que é o arco voltaico. Primeiro você receber o arco voltaico, depois você fazer o arco voltaico. Agora depois, você vai examinar como é que é a sua sinalética. O que você já tem disso? Como é que é a situação? Você está entendendo? As energias que você sente lá no shopping, a hora que você passa. O que é que você sente? Como é que é a situação? Na hora que a sua mãe, você e eu estivermos lá, nós vamos fazer uma experiência com você. A mamãe tem que estar presente. Eu vou fazer aquilo que eu fazia com meu filho, eu vou fazer com você. Meu filho chegava numa feira esotérica que tinha aquele monte de gente, dezenas de gente, cada um de um jeito. Então eu falava para ele assim, ó, Arthur, passem tudo e me falam onde é que tem as melhores energias nesse lugar aqui. Porque cada um tinha aqueles estandes, sabe como é que é? Quase sempre ele acertava, o danado acertava. Então eu queria ensinar isso a você para depois nós vermos onde é que tem as melhores energias hoje nesse andar do shopping. Isso vai fazer despertar você sobre o processo de energia. Para a gente jovem isso é muito importante, porque aí é uma competição da pessoa consigo mesma, entendeu? Eu já vi que isso dá resultado, já fiz isso com muita gente. Agora, se ter sua mãe e você, e eu, pode ser que tenha gente comigo, que eu nunca estou sozinho, mas a gente vai fazer isso e ver, e examinar. A gente pode pegar uma parte do shopping, a metade aqui, ó, até chegar naquela escada para cá, ver o que é que tem de melhor energia nisso aqui. Então você tem que chegar e passar. Aí você vai melhorar o desenvolvimento da sua sinalética energética. Entendeu? É um jeito. E outra coisa também, eu gosto, não é que eu gosto, mas eu gosto um pouco de estudar, só que eu tenho muita dificuldade para lembrar o que eu estudei. Não, é porque você ainda está crescendo, o seu cérebro não está constituído. Você só vira gente aos 26 anos, você ainda está muito menina. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é prestar mais atenção nas coisas e procurar reter, registrar no laptop aquilo que você está estudando. Registra lá para aumentar a sua memória. Computador é o prolongamento da memória da pessoa. Entendeu como é que é? Então aquilo que você está esquecendo, você põe no computador que vai melhorar. Aí o seu dicionário cerebral sinonímico, sinônimos das palavras que mostram a mesma coisa, ele vai ampliar na sua cabeça. Você entendeu? Uma outra coisa, na sua idade, uma coisa boa, que é o mais difícil, né? Isso que eu vou falar é o mais difícil, mas é uma boa para você. Você, por exemplo, você pode chegar lá e arranjar uma daquelas cadeiras do shopping, lá na hora que entra, eles colocaram umas cadeiras lá, fica perto da entrada, você já viu? Eu já sentei naquelas cadeiras, eu sei como é que é. Senta numa cadeira daquela e você vai ficar meia hora só observando quem entra e quem sai. Só. E abençoando todo mundo sem pensar mal de ninguém. Vai passar aquele gótico com o cabelo tudo esquisito, o olho de caveira, aquele negócio todo, não pode pensar mal dele. Tudo abençoa todo mundo. Agora, meia hora sentada lá sem sair. Não pode ter conversa, não pode ter nada. Só o urubu observando quem entra e quem sai. Perto da porta lá não tem jeito. A cadeira é boa para sentar, não tem problema. Estou te dando as dicas. Eu estou falando agora do shopping, que ela está sempre lá. Onde eu a vejo, lá no shopping com a mamãe. Então, você não tem por onde escapar. Eu estou falando dentro do trabalho dela. A escola dela é o shopping. Você sabe que toda escola, ou todo shopping é uma escola, né? A gente aprende muito lá. Por que eu vou lá de vez em quando? Porque eu estou na escola, estou aprendendo. Agora, eu tenho os lugares que eu vou. Vocês sabem, né? Eu tenho a minha via sacra, todo mundo tem isso, né? Mas fala. Professor Valdo, o senhor falou, já respondeu uma pergunta aí sobre o balanço dos cons recuperados, aí no final da fatologia, na página 48. Sim. Aí o senhor falou que para a pessoa fazer um levantamento aí da cronologia dela, né, das 2 décadas, 1 década, o que ela recebeu de informação e promoveu mudança de vida nela.
Mas eu ainda não entendi muito bem, assim, como assim, essas informações que promoveram mudanças são... O que é que você melhorou de lá para cá? Em 10 anos, o que você melhorou nesse assunto, naquele caminho, dentro desse setor, dentro daquele departamento, daquela coisa que você faz? O que você melhorou? Você é o mesmo? Não, né? Então acabou. Possível, mas... Agora, isso aí que você tem que pôr. O que eu melhorei? Qual é o próximo passo? De cada setor desse, você vai pôr. Na inversão, isso é muito importante, a inversão existencial. Então, isso que ocorreu melhoria porque é com recuperado? Ou poderia ser, por exemplo, lá de... Ou foi eu que te pergunto. Vamos ver lá. Você que vai chegar a essa conclusão, não sou eu. Se você aprendeu só abobrinha, não resolveu nada. Tem que ser uma coisa além da abobrinha. Tem que ter mandioca, couve. Entende? Tem que ter uma opção de coisa nisso. Tá certo? Você quer falar? Voltando à questão do curso intermissivo, os fatores que entram para a pessoa estar apta a vir para cá, mas não é só conhecimento, tem outras coisas, né? Que agora o evoluciólogo ele já vê de cara assim que a pessoa está apta. Como que funciona? Se a pessoa está apta para completar o curso intermissivo e vir para cá. Não, isso aí eles têm uma técnica lá. Mas não é só o conhecimento. Entram vários... Não, é o conjunto da consciência, é a conscienciometria dela. Qual é a conscienciometria pessoal dessa pessoa? Qual é o índice? Qual é o saldo? Qual é a nota que se dá? Ele sabe. Tem gente que repete curso intermissivo e vai repetindo, faz um monte, que é repetente. Mas a decisão é sempre do evoluciólogo ali, não? Não, eles falam para a pessoa, ainda não está na hora, tem isso. Agora, outra coisa, se a pessoa não segue isso, ela vai sair das companhias. Saindo das companhias, ela vai piorar. Ninguém vai fazer isso, a maioria evita. Se você sair do contexto, você vai para a sarjeta, vai para o buraco. Tá certo? A autodidaxia mental somática é como sendo mais importante se comparada à educação formal. Encontra-se na página 47, no item patologia, na segunda linha de baixo para cima. Autodidaxia, sei que preciso repensar o pensamento, mas de que forma? Não, a autodidaxia que eu estou falando é o seguinte, é você estudar por você mesmo o resto da vida. É autodidatismo. Isso é mais importante. Você vai à escola, por exemplo, chega lá pelos 30 anos, você deixou de ir à escola. Você vai morar ou viver aqui nessa dimensão mais 60 anos até os 90. Você deve estudar o tempo todo mais 60 anos. Se você estudou 30 anos, você vai estudar por você mais 60, 2 vezes aquilo. Há um aumento aí de 200% no que você estudou. Por isso que eu estou falando, a autodidaxia mental somática é mais importante que a educação formal. E tem gente que sai da escola, às vezes, aos 20 anos. Se ele chegar até os 80, ele vai viver 60 anos também. São 300% mais do que aquilo que ele estudou. A autodidaxia que nós temos que colocar na cabeça, que é para sempre. A gente tem que estudar isso sempre. Tem que ler sempre. Tem que registrar as coisas sempre. Tem que estudar sempre. Pesquisar sempre. O que é que a gente pesquisa? Vocês já viram o meu jeito. Eu sou uma consciência cobaia. Eu pesquiso tudo. Eu cisco tudo. Eu mexo em tudo. Para poder entender, eu quero entender. Outra coisa muito séria, mas vocês não desanimam com o que eu vou falar. Mantenha o seu otimismo e a sua esperança. Você só vai deixar de ter corpo humano a hora que você dominar esse negócio todo. Pensa nisso. Não, pensa 1 minuto sobre isso. Quanta coisa que você não sabe, que você tem que saber. Não é? Isso aqui são os cavalos passando. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. É um processo de tempo. Vocês estão nessa, todo mundo aqui está nessa. Então pensa, ô Luiz, você acha que ainda falta muito para você dominar essa dimensão? Falta? Pouquinho, né? Pouquinho. Para mim, para vocês, falta pouco. Vocês estão no caminho. É por aí. Gente, eu passo a palavra, então, para vocês, por favor. Bom, pontuações da tertúlia de hoje. Votos online 17. Perguntas respondidas online 11.
Perguntas presenciais 25, assinaturas no livro de presença 104 e praticantes da técnica da INVEX 22 pessoas. Após a leitura dos verbetes, nós vamos ter os seguintes recados. Pedro Eduardo, para falar sobre o plano de saúde Itamed, Loche pela PEX, Thaís pela Reaprendência e Luci pela Uniescom. Bom, os verbetes são: adaptaciofilia, animador consciencial, conscienciologia profunda, correção de rota, desbarbarização da humanidade, extensão consciencial, função amparadora, impaciência disfuncional, justificativa lógica, lixo mnemônico, pré-perdão assistencial, raciocínio falho, recim grupal, subsunção proexológica, telepatia permanente, tipo humano. Pessoal, a gente queria informar a todos que amanhã nós vamos ter aqui os representantes do Plano de Saúde Itamed. Há muito tempo nós viemos tentando fazer um acordo para que esse ou qualquer outro plano de saúde tivesse vamos dizer assim, condições especiais para os voluntários da Conscienciologia. E finalmente nós conseguimos, isso já é uma conversa que já demora bem anos, que a gente tem tentado conseguir esse acordo, e finalmente nós conseguimos. Para que a gente consiga as condições que eles estão oferecendo, nós vamos precisar de 50 adesões, quer dizer, 50 pessoas, 50 vidas. Então, amanhã eles vão estar aqui tirando todas as dúvidas. Amanhã, depois da tertúlia. Eles vão estar aqui, nós vamos apresentá-los, e aqui no hall do tertuliário eles vão estar com várias pastas para que as pessoas possam pegar essas informações, estudar, conversar com seus parceiros, seus familiares. E no sábado seguinte, a gente vai ter uma reunião aqui no refeitório, nessa sala anexa ao refeitório, para que a gente possa aí sim aprofundar mais sobre essas questões. Então a gente acha o mais importante é que o Cognopolita não fique sem plano de saúde. Então a gente está inserido nesse contexto, a gente acompanha vários casos, pessoas que têm diversas condições, em termos de plano de saúde, até sem ter a condição de ter o plano de saúde, e a gente queria incentivar todos a pensar seriamente sobre isso, em função da ajuda que isso vai promover para todos, principalmente em termos de longo prazo, em termos de longevidade. Então, vou passar aqui para o Eduardo, ele vai informar mais alguns detalhes. Pessoal, amanhã vocês vão receber esse material e vão assinar o nome de vocês numa lista de presença que vai estar ali com o pessoal da Itamed. Eles vão estar numa mesa, vai estar bem identificado. E no final da tertúlia a gente vai apresentar eles para vocês. Eles vão ficar aqui com a gente uma semana, tá? Ali embaixo, na mesa, nesse horário mais ou menos das 14h30 às 15h30, recebendo... Quem aqui não tem plano de saúde? Quem não tem? Bastante gente. Isso que é a tertúlia, né? A gente não está com muita gente hoje aqui. Então, a gente dividiu assim da seguinte maneira, 2 movimentos, né? Esse movimento de vocês deixarem os nomes, tá? De receber o material e de esclarecer a eles se vocês têm plano, não tem plano, não tem Itamed, ou se tem outro plano e gostaria de migrar, tá? A gente não vai tirar as dúvidas, amanhã não é para vocês chegarem lá e, eu queria saber, eu tenho um tio, eu tenho um irmão meu, tal, não é isso. Amanhã deixe o seu nome, deixe o seu telefone, faça a sua opção e pegue o material. Estude esse material durante uma semana e no dia 17, no sábado que vem, sem ser esse o outro, vocês vão vir com tudo, com todas as dúvidas, e aí a gente vai estar lá para esclarecer e aí sim fazer a triagem e fechar esse grupo. Nós vamos deixar em aberto, tá, o fechamento do grupo até final de fevereiro. Por quê? Para dar tempo de vocês conversarem com os familiares, com colegas, pessoal que está viajando aguardar chegar. E aí no final de fevereiro a gente vai definitivamente fechar as 50, 60, 70 vidas, quantas pessoas tiverem. Vale a pena, nós estudamos os planos, tá, gente? Esse plano é o plano do Costa Cavalcante, tem tudo no hospital, tá? Eu estou vendo gente aqui que tem... Abaixo. O preço ficou diferenciado e o melhor de tudo é que vocês não vão ter carência.
Quando você entra num plano de saúde, eles pedem 2 anos para uma cirurgia. Eles pedem 1 ano e meio para fazer uma ressonância. E se nós chegarmos com pelo menos 50 vidas, nós não vamos ter carência. Ou seja, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês vão poder fazer imediatamente. E outros detalhes do plano, vocês vão ter lá no dia 17 de outubro. Então eu vou pedir assim, ó, se vocês têm algum colega, alguém conhecido, que não vem na tertúlia amanhã e que poderia vir, chame amanhã para a tertúlia e no final recebam esse material. 17 de janeiro. 17 de janeiro, desculpa. Sábado que vem. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para divulgar o balanço existencial, convergindo aí com o tema de hoje, que é o balanço mental somático, uma das variáveis aí do balanço existencial. O balanço existencial ocorrerá do dia 21 a 24 de fevereiro, agora, no mês que vem, durante o período do carnaval. E a proposta do balanço é a pessoa fazer um levantamento da vida dela, desde o momento do nascimento até os dias de hoje, de tudo que ela acertou, do que ela errou, do que ela realizou, do que ela conquistou, do que ela se omitiu, e a partir daí ela fazer um planejamento existencial. Existe uma série de orientações para que a pessoa faça durante os 4 dias esse balanço e depois esse planejamento. E uma das atividades que a gente gostaria de destacar, que ocorrerá dentro do balanço, é justamente a Max ProEx no Mundo, que contará com a participação do professor Pina, coordenador do IPC em Angola, na África. Nós vamos ter o professor Lucas, coordenador do IPC em Buenos Aires, e nós vamos ter os professores Wagner e Nancy, coordenadores da IAC. Então vamos falar sobre Max ProEx na Europa. Então, vale a pena aí todo mundo se programar, os teletertulianos, ainda temos vagas para o período do carnaval. Quem não for desfilar, aproveita, essa é uma boa alternativa para estar aqui em Foz do Iguaçu, fazendo uma revisão da própria vida. Ok? Obrigado. Bom, gente, mais um convite da Reaprendência. Nós teremos uma aula aberta amanhã, sábado, dia 10 de janeiro, com a professora Dulce Dal, que é escritora e voluntária da Uniscom, sobre conscienciografia e autorrevezamento, a importância da GESCOM nos revezamentos multiexistenciais. Então, todos os voluntários estão convidados, a aula é gratuita, das 15 às 17 horas, no discernimento, na sede da Reaprendência. Obrigada. Aí, aproveitando o gancho da GESCOM, a Uniescom está convidando a todos, para quem quer pegar aquele gás, começar a escrever ou adiantar a sua escrita, na última semana agora de janeiro, de 23 a 30, nós temos muitas atividades, algumas gratuitas, outras custam um pouquinho, e eu penso que vale a pena, nós estamos à disposição para nos interassistenciar, e contamos com vocês. A nossa sala lá no discernimento é a 205 e vocês podem nos procurar a hora que vocês quiserem que a gente estiver por aqui. Muito obrigada, a gente espera vocês. Boa tarde, a equipe dos laboratórios do CAEC vem convidar vocês para a imersão laboratorial teática do estado vibracional, que tem como objetivo desenvolver, praticar e avaliar o estado vibracional através de laboratórios, dinâmicas, debates e preenchimento de planilha de autoavaliação do estado vibracional. Dia 7 e 8 de fevereiro, as inscrições estão abertas na recepção, no valor de R$ 150. Muito obrigada pela atenção. O verbete para amanhã ganhou Conscienciologia Profunda com 14 votos. Muito obrigada, boa tarde a todos, até amanhã.